Pasta 57. Lacuna, segunda parte. Por um momento Eragon não conseguiu se mover nem respirar. Então ele sussurrou: "Ovos, Saphira, ovos!" Ela estremeceu como se tivesse frio, as escamas ao longo de sua coluna se arrepiando e as pontas se levantando ligeiramente da pele. "Quem são vocês?" perguntou com a mente. "Como sabemos se podemos confiar em vocês?" "Eles falam a verdade, Eragon", disse Glaedry na língua antiga. "Eu sei, pois Oromis estava entre aqueles que elaboraram o plano para este lugar." "Oromis?" Antes que Glaedry pudesse dar mais explicações, a outra mente se manifestou. "Meu nome é Umarote", disse. "Meu cavaleiro era o elfo Vrael, líder de nossa ordem antes de sofrermos a ruína. Falo pelos outros, mas não os comando, pois embora muitos de nós estivessem ligados a cavaleiros, muitos mais não estavam e não reconhecemos nenhuma autoridade senão a de nossa própria raça." Ele disse isso com um toque de exasperação. "Seria confuso demais que todos falássemos ao mesmo tempo, de modo que minha voz falará pelos outros." "Você é..." E Eragon indicou o homem prateado de cabeça de dragão diante dele e de Saphira. "Não", respondeu Umarote. "Ele é Kuarok, caçador das Nidwal e destruidor dos Urgaus. Silvari, a feiticeira, o moldou com o corpo que agora tem, de modo que tivéssemos um paladino para nos defender se Galbatorix ou quaisquer forças inimigas encontrassem a entrada para o cofre das almas." Enquanto Umarote falava, o homem com cabeça de dragão fez um gesto com a mão direita para além do torso, procurando uma fechadura escondida, e abriu a frente de seu peito como se estivesse abrindo a porta de um armário. Dentro do peito de Kuarok estava aninhado um coração dos corações púrpura, cercado por milhares de fios prateados, cada um não mais grosso que um fio de cabelo. Então Kuarok fechou a placa de seu peito e Umarote disse: "Não, estou aqui", e direcionou a visão de Eragon para uma alcova que continha um grande Eldunari branco. Eragon lentamente embainhou Brisingr. Ovos e Eldunari. Eragon parecia não conseguir absorver a enormidade da revelação de uma só vez. Seus pensamentos pareciam lentos e confusos, como se tivesse levado um golpe na cabeça, algo que supunha ser verdade. Ele começou a se mover em direção à fileira da direita do arco preto coberto por hieróglifos, então se deteve diante de Kuarok e disse em voz alta e em sua mente: "Posso?" O homem de cabeça de dragão bateu os dentes e recuou com passadas estrepitosas, parando junto ao fosso incandescente no centro do aposento. Contudo, manteve a espada desembainhada, algo de que Eragon se manteve o tempo todo consciente. Uma sensação de assombro e reverência se apoderou do cavaleiro ao se aproximar dos ovos. Ele se apoiou contra a fileira inferior e deixou escapar um suspiro trêmulo, olhando fixamente para um ovo dourado e vermelho que tinha quase 1,5 metros de altura. Dominado por um impulso súbito, tirou uma luva e pôs a palma da mão nua contra o ovo. Estava cálido ao toque e, ao estender a mente junto com a mão, sentiu a consciência adormecida do dragão nascituro dentro dele. O hálito quente de Saphira passou sobre o pescoço dele quando ela se juntou a Eragon. "Seu ovo era menor que este", disse ele. "Isso foi porque minha mãe não era tão velha nem tão grande quanto o dragão que pôs este ovo." "Ah, eu não tinha pensado nisso." Ele olhou para os outros ovos e sentiu a garganta se estreitar. "São tantos", sussurrou. Pressionou o ombro contra a mandíbula maciça de Saphira e sentiu os tremores que a sacudiam. Ela nada mais queria que se regozijar e abraçar as mentes dos seres de sua raça, mas como ele mal conseguia acreditar que o que via era verdade. Saphira fungou e jogou a cabeça para trás de modo a estar virada para o restante do recinto e rugiu de forma a sacudir poeira do teto. "Como?", rosnou com a mente. "Como vocês podem ter escapado de Galbatorix? Nós, dragões, não nos escondemos quando lutamos. Não somos covardes de fugir diante do perigo. Expliquem-se." "Não tão alto, Bijartiscular, ou vai assustar os nascituros e seus ovos", ralhou Umarote. O focinho de Saphira se franziu e ela rosnou. "Então fale, ancião, e conte-nos como é possível." Por um momento, Umarote pareceu achar graça, mas quando respondeu, suas palavras soaram sombrias. "Você está correta. Não somos covardes e não nos escondemos quando lutamos, mas mesmo dragões ficam de tocaia para apanhar sua presa de surpresa. Você não concordaria, Saphira?" Ela fungou e chicoteou o rabo de um lado para outro.
E não somos como as fangur ou as víboras inferiores que abandonam suas crias para viver ou morrer de acordo com os caprichos do destino. Se tivéssemos tomado parte na batalha de Doruaraeba, teríamos sido destruídos. A vitória de Galbatorix teria sido absoluta, como de fato ele acredita que foi, e nossa raça desapareceria para sempre da face da Terra. Depois que a verdadeira extensão do poder e da ambição de Galbatorix se tornou evidente, disse Glaedry, e depois que nos demos conta de que ele e os traidores, seus aliados, pretendiam atacar Vroengard, Vrael, Umarote, Oromis e eu e alguns outros decidimos que seria melhor esconder os ovos de nossa raça, bem como um bom número de Eldunari. Foi fácil convencer os dragões selvagens. Galbatorix os estivera caçando e eles não tinham defesas contra a magia dele. Vieram para cá e entregaram suas crias não eclodidas a Vrael, e as fêmeas que podiam puseram ovos quando normalmente teriam esperado, pois sabíamos que a sobrevivência de nossa raça estava ameaçada. Nossas precauções, ao que parece, foram bem pensadas. Eragon esfregou as têmporas. Por que você não sabia disso? Por que Oromis não sabia? E como é possível esconder as mentes deles? Você me disse que não podia ser feito. Não pode, respondeu Glaedry, ou pelo menos não apenas por meio de magia. Neste caso, contudo, onde a magia falha, a distância pode ter sucesso. É por isso que estamos tão fundo debaixo da terra, 1,5 km abaixo do Monte Erolas. Mesmo se Galbatorix e os renegados tivessem pensado em procurar com suas mentes em um local tão improvável, as rochas teriam tornado difícil para eles sentir algo mais que um fluxo confuso de energia que teria sido atribuído aos redemoinhos do interior do sangue da terra, que estão perto, pouco abaixo de nós. Além disso, antes da batalha de Doruaraeba, há mais de 100 anos, todos os Eldunari foram postos em um transe profundo, parecido com a morte, o que os tornou muito mais difíceis de encontrar. Nosso plano era despertá-los depois que a luta tivesse acabado, mas aqueles que construíram este lugar também lançaram um encantamento que os despertaria de seu transe depois de passadas várias luas. Como de fato fez, disse Umarote. O cofre das almas também foi colocado aqui por outro motivo. Este fosso que você vê diante de si se abre em um lago de pedra incandescente que esteve debaixo destas montanhas desde que o mundo nasceu. Ele fornece o calor necessário para nós, Eldunari, mantermos nossa força. Ainda não respondeu minha pergunta. Por que nem você nem Oromis se lembravam deste lugar? Perguntou Eragon, dirigindo-se a Glaedry. Foi Umarote quem respondeu. Porque todos que sabiam da existência do cofre das almas concordaram em ter esse conhecimento removido de suas mentes e substituído por uma falsa memória, inclusive Glaedry. Não foi uma decisão fácil, especialmente para as mães dos ovos, mas não podíamos permitir que ninguém fora deste recinto soubesse a verdade, para que Galbatorix não tivesse conhecimento de nossa existência através deles, de modo que dissemos adeus a nossos amigos e companheiros, sabendo muito bem que poderíamos nunca mais voltar a vê-los e que, se o pior acontecesse, eles morreriam acreditando que tínhamos entrado para o vazio. Como eu disse, não foi uma decisão fácil. Nós também apagamos de todas as memórias o nome da pedra que marca a entrada deste santuário, do mesmo modo que antes havíamos apagado os nomes dos 13 dragões que escolheram nos trair. Passamos os últimos 100 anos acreditando que nossa raça estava condenada ao esquecimento, disse Glaedry. Agora, saber que toda a minha angústia foi por nada. Contudo, estou feliz por ter sido capaz de ajudar a salvaguardar nossa raça por meio de minha ignorância. Por que Galbatorix não reparou que vocês e os ovos tinham desaparecido? Perguntou Saphira a Umarote. Ele pensou que tivéssemos sido mortos na batalha. Éramos apenas uma pequena parcela dos Eldunari em Vroengard, não um número suficiente para que ele desconfiasse de nossa ausência. Quanto aos ovos, sem dúvida ele ficou furioso com sua perda, mas não tinha motivo para acreditar que houvesse alguma trapaça ou logro envolvido. Ah, sim, disse Glaedry. Foi aí que Tuviel concordou em se sacrificar para esconder nosso plano de Galbatorix. Mas Tuviel não matou muitos dragões? Matou, e foi uma grande tragédia, disse Umarote. Contudo, tínhamos acertado que ele não deveria agir a menos que a derrota fosse inevitável. Ao se imolar, ele destruiu os prédios onde os ovos normalmente eram mantidos e também tornou a ilha venenosa de modo a garantir que Galbatorix não pudesse escolher se estabelecer aqui. Ele sabia por que estava se matando?
Na ocasião, não. Sabia apenas que era necessário. Um dos renegados matara o dragão de Tuviel 1 mês antes. Embora ele tivesse se abstido de pôr fim à própria vida, uma vez que precisávamos de todos os guerreiros que tínhamos para lutar contra Galbatorix, Tuviel não queria mais continuar vivendo. Ficou contente por ser encarregado daquela tarefa, dava-lhe o alívio pelo qual ansiava e lhe permitia servir à nossa causa. Ao oferecer sua vida, garantiu um futuro tanto para nossa raça quanto para os cavaleiros. Foi um grande e corajoso herói, e seu nome algum dia será cantado em toda a Alagaesia. Depois da batalha, vocês esperaram, concluiu Saphira. Depois esperamos, concordou Marote. A ideia de passar mais de 100 anos em um único recinto enterrado nas profundezas da terra fez Eragon se arrepiar. Mas não ficamos ociosos. Quando despertamos de nosso transe e começamos a lançar nossas mentes para fora, bem devagar, inicialmente, e depois com confiança cada vez maior, pois descobrimos que Galbatorix e os renegados tinham deixado a ilha. Juntos nossa força é enorme e pudemos observar muito do que aconteceu pela terra desde então. Não podemos visualizar por meio de magia ou ver normalmente, mas podemos ver as meadas emaranhadas de energia espalhadas pela Alagaesia e com frequência ouvimos os pensamentos daqueles que não se esforçam por defender suas mentes. Dessa maneira, coletamos nossas informações. À medida que as décadas foram passando, perdemos um pouco a esperança de que alguém pudesse matar Galbatorix. Nós estávamos preparados para esperar séculos, se fosse necessário, mas podíamos sentir o poder do traidor crescendo e temíamos que nossa espera fosse de milhares de anos em vez de centenas. Isso, nós concordamos, seria inaceitável tanto para nossa sanidade quanto pelo bem dos ovos. Os dragões nascituros, presos por meio de magia, o que torna mais lento o crescimento de seus corpos e podem permanecer como estão por muitos anos mais, mas não é bom para eles ficar dentro dos ovos por tempo demais. Se permanecerem, suas mentes podem ficar defeituosas. Desse modo, movidos por nossa preocupação, começamos a intervir nos acontecimentos que víamos. De início, com pequenas coisas. Um empurrão aqui, uma sugestão sussurrada ali, uma sensação de preocupação para alguém prestes a sofrer uma emboscada. Nem sempre tivemos sucesso, mas pudemos ajudar aqueles que ainda lutavam contra Galbatorix, e à medida que o tempo avançou, nos tornamos mais hábeis e mais confiantes em nossas interferências. Em algumas raras ocasiões, nossa presença foi notada, mas ninguém nunca pôde determinar quem ou o que éramos. Em 3 ocasiões pudemos providenciar a morte de um dos renegados. Quando não era dominado por suas paixões, Bronn foi uma arma útil para nós. Vocês ajudaram Bronn, exclamou Eragon. Ajudamos e também muitos outros. Quando o humano conhecido como Efring roubou o ovo de Saphira do tesouro de Galbatorix, há cerca de 20 anos, nós ajudamos na fuga dele, mas fomos longe demais, pois ele percebeu nossa presença e ficou assustado. Fugiu e não foi ao encontro dos Varden como deveria. Mais tarde, depois que Bronn resgatou seu ovo e os Varden e os Elfos começaram a trazer meninos para vê-lo numa tentativa de encontrar um para o qual ele eclodiria, decidimos que deveríamos fazer certos preparativos para essa eventualidade, de modo que entramos em contato com os meninos gatos, que de longa data têm sido amigos dos dragões, e falamos com eles. Eles concordaram em nos ajudar e lhes demos o conhecimento da Pedra de Cutian e do aço de luz debaixo das raízes da árvore Menoa, e então removemos toda a lembrança da conversa das mentes deles. Vocês fizeram isso daqui? Perguntou Eragon pasmo. E mais, você nunca se perguntou por que o ovo de Saphira calhou de aparecer na sua frente quando estava no meio da espinha? Aquilo foi obra de vocês? Perguntou Saphira, seu choque tão forte quanto o de Eragon. Pensei que tivesse sido porque Bronn era meu pai e Arya me confundiu com ele. Não, disse o Marote. Os encantamentos de elfos não se desencaminham com facilidade. Nós alteramos o fluxo da magia para que você e Saphira se encontrassem. Pensamos que houvesse uma chance, pequena, mas mesmo assim uma chance, de que você demonstrasse ser um par perfeito para ela. E estávamos certos. Por que não nos trouxe aqui antes? Perguntou Eragon. Porque você precisava de tempo para seu treinamento e de outro modo nos arriscaríamos a alertar Galbatorix da nossa presença antes que você e os Varden estivessem prontos para enfrentá-lo. Se tivéssemos contatado você depois da batalha da Campina Ardente, por exemplo, de que teria servido com os Varden ainda tão distantes de Urubaen? Houve um silêncio por 1 minuto.
Eragon perguntou devagar. O que mais vocês fizeram por nós? Alguns empurrões, principalmente avisos. Visões de Aria em Gilead, quando ela precisava de sua ajuda. A cura de suas costas durante o Agaeti Blood Rain. Um sentimento de desaprovação emanou de Glaedre. Vocês os enviaram para Gilead despreparados e sem defesas, sabendo que teriam de enfrentar um espectro? Nós pensamos que Bronn fosse estar com eles, mas mesmo depois que ele morreu, não podíamos detê-los, pois ainda tinham de ir para Gilead para encontrar os Varden. Espere, disse Eragon. Vocês foram responsáveis pela minha transformação? Em parte, nós tocamos o reflexo de nossa raça que os elfos invocam durante a celebração, fornecemos a inspiração e ele forneceu a força para o encantamento. Eragon olhou para baixo e cerrou a mão por um momento, não com raiva, mas tão dominado por outras emoções que não podia ficar parado. Saphira, Aria, sua espada, a própria forma de seu corpo, ele devia tudo isso aos dragões naquele recinto. Euron Ono, falou, obrigado. De nada, matador de espectros. Vocês também ajudaram Horan? Seu primo não precisou de nenhuma ajuda nossa. Marote fez uma pausa. Nós observamos vocês dois, Eragon e Saphira, por muitos anos. Observamos vocês crescerem desde filhotes até se tornarem guerreiros poderosos e estamos orgulhosos de tudo o que conseguiram. Você, Eragon, tem sido tudo o que esperávamos ver em um novo cavaleiro e você, Saphira, demonstrou ser digna de ser incluída lado a lado entre os maiores membros de nossa raça. A alegria e orgulho de Saphira se mesclaram com os de Eragon. Ele se abaixou sobre um joelho e ela raspou a pata no chão e baixou a cabeça. Eragon tinha vontade de pular, gritar e comemorar, mas não fez nada disso. Minha espada é sua, disse. E meus dentes e garras, disse Saphira. Até o fim dos dias, concluíram em uníssono. O que quer de nós, Ebritilar? Agora que vocês nos encontraram, nossos dias de viver escondidos estão acabados. Iremos com vocês para Urubaen e lutaremos ao seu lado para matar Galbatorix. Chegou a hora de deixarmos nossa toca e, de uma vez por todas, confrontar aquele traidor quebrador de ovos. Sem nossa presença, ele poderia abrir as mentes de vocês com a mesma facilidade com que nós o fizemos, pois ele tem muitos Eldunari sob suas ordens, respondeu Marote, tomado de satisfação. Não posso carregar todos vocês, disse Saphira. Você terá de fazê-lo, disse o Marote. 5 de nós ficarão para cuidar dos ovos junto com Cuarok. No caso de falharmos e não conseguirmos derrotar Galbatorix, eles não interferirão mais com as meadas de energia, mas apenas se contentarão em esperar até que seja novamente seguro para os dragões voltarem para a Lagaesia. Mas você não precisa se preocupar, não seremos um fardo, pois forneceremos a energia necessária para mover nosso peso. Quantos de vocês existem? Perguntou Eragon, olhando ao redor do recinto. 136, mas não pense que seremos capazes de levar a melhor sobre os Eldunari que Galbatorix escravizou. Somos muito poucos, e aqueles que foram escolhidos para serem postos neste cofre eram velhos ou valiosos demais para se arriscar no combate, ou jovens e inexperientes demais para participar na batalha. Foi por isso que escolhi me juntar a eles. Forneço uma ponte entre os dois grupos, um ponto de compreensão em comum, que de outro modo ficaria faltando. Os que são mais velhos são sábios e de fato muito poderosos, mas a mente deles se desvia por estranhos caminhos e com frequência é difícil convencê-los a se concentrar em qualquer coisa fora de seus sonhos. Aqueles que são mais jovens são mais desafortunados. Abriram mão de seus corpos antes do que deveriam. Suas mentes são limitadas pelo tamanho de seus Eldunari, que nunca podem crescer ou se expandir depois que abandonam a carne. Permita que isso seja uma lição para você, Saphira. Não expila seu Eldunari a menos que tenha alcançado um tamanho respeitável ou que esteja diante da mais terrível emergência. De modo que ainda estamos em desvantagem? Perguntou Eragon sombriamente.
Sim, matador de espectros, mas agora Galbatorix não poderá deixar você de joelhos no momento em que o vir. Nós poderemos não levar a melhor sobre ele, mas seremos capazes de conter seus Eldunari por tempo suficiente para que você e Saphira façam o que tem de fazer. E temos esperança, temos conhecimento de muitas coisas, de muitos segredos sobre guerra e magia e o funcionamento do mundo. Ensinaremos a você o que pudermos, e é possível que alguma parte de nosso conhecimento permita a você matar o rei. Depois disso, Saphira perguntou sobre os ovos e ficou sabendo que 243 tinham sido salvos, 26 haviam sido separados para serem unidos a cavaleiros, o restante não teria laço eterno. Então eles passaram a debater o voo para Urubaém, enquanto Marote e Glaedre aconselhavam Saphira sobre o caminho mais rápido. Para chegar à cidade, o homem de cabeça de dragão embainhou a espada, largou o escudo e um por um começou a retirar os Eldunari de suas alcovas na parede. Ele colocou cada uma das esferas semelhantes a gemas preciosas delicadamente no chão ao lado do fosso incandescente. A circunferência do maior Eldunari era tão imensa que o dragão de corpo de metal não conseguia abarcá-la inteira nos braços. Kuarok trabalhava e Eragon continuou a sentir uma incredulidade atordoada. Nem de longe tinha ousado sonhar que existissem outros dragões escondidos na Alagaesia. Contudo, ali estavam eles, os sobreviventes de uma era perdida. Era como se as histórias de tempos passados tivessem readquirido vida e ele e seu dragão estivessem no meio delas. As emoções de Saphira eram mais complicadas. Saber que sua raça não estava mais condenada à extinção havia tirado uma sombra de sua consciência, uma sombra que estivera lá desde que Eragon conseguia se lembrar, e os pensamentos dela voavam alto com uma alegria tão profunda que pareciam tornar seus olhos escamas mais brilhantes do que o normal. Mesmo assim, um sentimento de defesa temperava sua euforia como se estivesse consciente de si e acanhada diante do Eldunari. Mesmo em meio a seu atordoamento, Eragon percebeu a mudança de humor de Glaedre. Ele não parecia ter esquecido inteiramente seu pesar, mas estava mais feliz do que Eragon jamais o vira desde a morte de Oromis. Glaedre não demonstrava deferência para com Marote, mas tratava o outro dragão com o respeito que Eragon nunca o tinha visto usar antes, nem quando falara com a rainha Islanzadi. Quando Kuarok estava quase terminando sua tarefa, Eragon caminhou até a beirada do fosso e olhou para o interior. Viu um poço circular que mergulhava através da pedra por mais de 30 metros e se abria para uma caverna semicheia de um par de pedra incandescente. O líquido amarelo e espesso borbulhava e espirrava como uma panela de cola fervente. Plumas de vapores rodopiantes se erguiam da superfície revolta. Ele pensou ter visto uma luz, como um espírito, lampejar sobre a superfície do mar incandescente, mas desapareceu tão depressa que não podia ter certeza. Vamos, Eragon, disse o Marote. O homem de cabeça de dragão punha o último do Eldunari, que deveriam viajar com eles, na pilha. Você deve lançar um encantamento agora. As palavras são as seguintes. Eragon franziu o senho ao ouvir. O que é a torção na segunda linha? O que devo torcer? O ar? A explicação de Marote deixou Eragon ainda mais confuso. O Marote tentou de novo, mas Eragon ainda não conseguia compreender a ideia. Outros Eldunari mais velhos entraram na conversa, mas as explicações deles fizeram ainda menos sentido, pois vinham principalmente como uma torrente de imagens, sensações e estranhas comparações esotéricas sobrepostas que deixaram Eragon totalmente perplexo. Para seu alívio, Saphira e Glaedre pareciam igualmente confusos, embora Glaedre tivesse dito: acho que compreendo, mas é como tentar agarrar um peixe assustado. A cada vez que acho que peguei, escorrega entre meus dentes. Esta é uma lição para outra ocasião. Você sabe o que o encantamento deve fazer, ainda que não saiba como. Isso deverá ser suficiente. Tire de nós a força necessária e lance o encantamento e vamos embora, disse o Marote por fim. Nervoso, Eragon fixou as palavras do encantamento em sua mente para evitar cometer erros e então começou a falar. Dizendo as linhas, lançou mão das reservas do Eldunari e sua pele formigou à medida que uma enorme onda de energia jorrou através dele como um rio de água ao mesmo tempo quente e fria.
O ar ao redor da pilha irregular de Eldunari ondulou e tremeluziu. A pilha pareceu se dobrar sobre si mesma e piscou, desaparecendo de vista. Uma rajada de vento agitou os cabelos de Eragon e uma pancada suave e abafada ecoou pelo recinto. Pasmo, Eragon observou Saphira espetar a cabeça para a frente e balançá-la no espaço onde os Eldunari tinham acabado de estar. Eles haviam desaparecido completa e totalmente como se nunca tivessem existido. Entretanto, ainda podia sentir as mentes dos dragões bem próximas. Depois que você deixar o cofre, disse o Marote, a entrada para este bolso de espaço permanecerá a uma distância fixa acima e atrás de você em todos os momentos, exceto quando você estiver numa área confinada ou quando o corpo de uma pessoa passar por aquele espaço. A entrada não é maior que a ponta de um alfinete, mas é mais mortal que qualquer espada. Cortaria sua carne se você a tocasse. Saphira fungou. Até seu cheiro desapareceu. Quem descobriu como fazer isso? Perguntou Eragon, maravilhado. Um ermitão que vivia na costa norte da Alagaisia há 1200 anos, respondeu Amarote. É um truque valioso se você quiser esconder algo bem à vista, mas perigoso e difícil de fazer corretamente. O dragão ficou em silêncio por um momento e Eragon sentiu passar em revista seus pensamentos. Então o Marote disse: há mais uma coisa que você e Saphira precisam saber. No momento em que passarem pelo grande arco atrás de vocês, o portão de Vergatos, começarão a esquecer tudo a respeito de Quarok e dos ovos escondidos aqui, e quando chegarem às portas de pedra no final do túnel, toda e qualquer memória deles terá desaparecido de suas mentes. Mesmo nós, Eldunari, nos esqueceremos dos ovos. Se tivermos sucesso em matar Galbatorix, o portão restaurará nossas memórias, mas até então teremos de ignorar a existência deles. O Marote pareceu soluçar. Isto é desagradável, eu sei, mas não podemos permitir que Galbatorix saiba da existência dos ovos. Eragon não gostava da ideia, mas não conseguiu pensar em uma alternativa razoável. Obrigado por nos contar, disse Saphira, e Eragon acrescentou seu agradecimento ao dela. O grande guerreiro de metal, Quarok, pegou seu escudo do chão, desembainhou a espada, encaminhou-se para seu velho trono e se sentou nele. Depois de descansar a lâmina da espada contra os joelhos, colocou as palmas das mãos sobre as coxas e ficou imóvel como uma estátua, exceto pelo brilho carmesim de seus olhos, que contemplavam os ovos. Eragon estremeceu e deu as costas para o trono. Havia algo de fantasmagórico na visão da figura solitária no fundo do aposento. Saber que Quarok e os outros Eldunari que ficariam para trás poderiam ter de permanecer ali, sozinhos, por 1000 anos ou mais, tornava difícil para Eragon partir. Adeus, disse com sua mente. Adeus, matador de espectros, responderam 5 sussurros. Adeus, escamas brilhantes, que a sorte os acompanhe. Eragon endireitou os ombros e juntos, ele e Saphira atravessaram o portão de Vergatos e partiram do cofre das almas. Pasta 58. Retorno. Eragon franziu o senho quando saiu do túnel para a luz do sol da tarde que banhava a clareira diante da pedra de Cutian. Tinha a sensação de ter se esquecido de algo importante. Tentou se lembrar do que, mas nada lhe veio à mente, apenas uma sensação inquietante de vazio. Tinha a ver com... Não, ele não conseguia se lembrar. Saphira, você... Ele começou a dizer, mas se calou. O quê? Nada. Apenas pensei... Não se incomode, não tem importância. Atrás dele as portas para o túnel se fecharam com um estrondo oco, as linhas de hieróglifos acima se apagaram e a torre áspera e coberta de musgo, mais uma vez, pareceu ser uma bela peça sólida de pedra. Vamos, disse o Marote, vamos embora. O dia avança e há muitas léguas entre este lugar e Urubaém. Eragon lançou um olhar rápido para a clareira, ainda sentindo como se estivesse deixando passar alguma coisa. Assentiu e montou na sela de Saphira. Quando apertava as tiras ao redor das pernas, o gorjear fantasmagórico do pássaro sombra soou entre os pinheiros de ramagens densas à direita. Ele olhou, mas a criatura não estava à vista. Fez uma careta. Estava contente de ter visitado Vroengard, mas igualmente contente por partir. A ilha era um lugar hostil. Vamos, chamou Saphira.
Vamos, respondeu ele com uma sensação de alívio. Com um bater de asas, Safira saltou no ar e levantou o voo acima do pomar de macieiras do outro lado da clareira. Ela subiu rapidamente acima do solo do vale em forma de tigela, circulando sobre as ruínas de Doruaraeba. Depois de ganhar altura suficiente para voar acima das montanhas, virou-se para leste e partiu rumo ao continente Eurubaém, deixando para trás as ruínas do outrora glorioso quartel-general dos cavaleiros. Pasta 59. A Cidade da Dor. O sol ainda estava perto de seu zênite quando os Varden chegaram a Urubaém. Roran ouviu os gritos dos homens à dianteira de sua coluna quando chegaram ao cume da montanha. Curioso, tirou os olhos dos calcanhares do anão à sua frente e, chegando ao topo da cadeia, parou para examinar a vista, como cada um dos guerreiros tinha feito antes dele. A terra se inclinava suavemente para baixo por vários quilômetros, se aplainava, abrindo-se numa larga planície salpicada de fazendas, moinhos e grandiosas mansões de pedra que o recordaram daquelas nos arredores de Arougues. Cerca de 8 quilômetros depois, a planície chegava aos muros externos de Urubaém. Ao contrário dos de Drasleona, os muros da capital eram longos o suficiente para abarcar a cidade inteira. Também eram mais altos, mesmo de longe. Roran podia ver que eram muito maiores que os de Drasleona e os de Arougues. Calculava que tivessem pelo menos 90 metros de altura. Sobre as largas ameias, avistou balistas e catapultas montadas em intervalos regulares. Aquela visão o preocupou. As máquinas de guerra seriam difíceis de destruir. Sem dúvida eram protegidas de ataques mágicos, e ele sabia por experiência como podiam ser letais. Atrás dos muros havia uma estranha mistura de estruturas construídas por homens e outras que calculava terem sido feitas por elfos. A mais proeminente das edificações élficas eram 6 torres altas e graciosas, feitas de uma pedra verde malaquita, que ficavam espalhadas em arco no que ele presumia ser a parte mais antiga da cidade. 2 torres não tinham mais telhados, e ele pensou ter visto as ruínas de mais 2 parcialmente enterradas em meio à confusão de casas abaixo. O que mais o interessava, contudo, não era o muro nem os edifícios, mas o fato de que a cidade se estendia à sombra protetora de uma imensa protuberância como uma prateleira de pedra, que devia ter mais de 1,5 km de largura e 150 metros de espessura em seu ponto mais estreito. Ela formava a extremidade de uma íngreme colina maciça que se estendia para noroeste por vários quilômetros. No topo de seu lábio enrugado erguia-se outro muro como o que cercava a cidade e várias torres maciças de vigia. Na parte de trás do recesso, como uma caverna sob a saliência, havia uma enorme cidadela adornada por uma profusão de torres e ameias. A cidadela se erguia acima do restante da cidade, alta o suficiente a ponto de quase tocar a parte inferior da saliência. Mais intimidante que tudo era o portão engastado na frente da fortaleza, uma enorme caverna que parecia grande o suficiente para Safira e Thorn passarem andando lado a lado. As entranhas de Roran se contraíram. Se o portão era alguma indicação, Shruikan era grande o bastante para acabar sozinho com todo o exército deles. É melhor Eragon e Safira tratarem de chegar logo, pensou, e os elfos também. Pelo que tinha visto, os elfos talvez pudessem conseguir fazer frente ao dragão negro do rei, mas mesmo eles teriam dificuldade de matá-lo. Tudo isso e mais, Roran observou ao se deter no cume, então puxou as rédeas de fogo na neve. Atrás dele, o garanhão branco bufou e o seguiu. Roran retomava sua marcha cansada pela estrada tortuosa, descendo para as terras baixas. Ele poderia ter cavalgado, deveria cavalgar, na verdade, como capitão de seu batalhão, mas depois de sua viagem de ida e volta de Arougues, passara a detestar sentar numa cela. Caminhando, tentou descobrir como seria melhor montar o ataque à cidade. O bolso de pedra dentro do qual Urubaém ficava aninhada impediria ataques pelos flancos e pela retaguarda interferiria em ataques pelo alto, o que era, com certeza, o motivo pelo qual os elfos haviam escolhido exatamente aquela localização para construir a cidade. Se pudéssemos de alguma forma destruir a saliência, poderíamos aniquilar a cidadela e a maior parte da cidade, refletiu ele, mas considerou a possibilidade improvável, pois a pedra era grossa demais. Mesmo assim, talvez conseguíssemos tomar o muro da cima da colina. Poderíamos atirar pedras lá de cima e derramar óleo fervente. Entretanto, não seria fácil. Lutar subindo a encosta e aqueles muros, talvez os elfos possam conseguir, ou os Kul, talvez até gostem disso. O rio Hammer
ficava vários quilômetros ao norte de Urubaém, longe demais para ser de qualquer ajuda. Safira poderia escavar uma vala grande o suficiente para desviar seu curso, mas mesmo ela precisaria de semanas para concluir um projeto semelhante e os Varden não dispunham de muitos suprimentos. Restavam-lhes apenas alguns dias. Depois disso, teriam de passar fome ou debandar. A única opção que tinham era atacar antes que o Império o fizesse. Não que Roran acreditasse que Galbatorix fosse atacar. Até o momento, o rei parecera se contentar em permitir que os Varden viessem até ele. Por que arriscaria o pescoço? Quanto mais tempo esperar, mais fracos ficamos. Isso significa um assalto frontal. Um ataque impetuoso, idiota, em terreno aberto, em direção a muros largos demais para romper e para escalar sob o ataque impiedoso de arqueiros e máquinas de guerra. Só imaginar aquilo fez sua testa se cobrir de suor. Morreriam aos montes. Ele praguejou. Vamos nos arrebentar em pedaços, e o tempo todo Galbatorix estará sentado em sua sala do trono gargalhando. Se pudermos nos aproximar dos muros, os soldados não poderão nos acertar com suas malditas armas, mas ficaremos vulneráveis a piche e óleo e rochas sendo arremessadas sobre nossas cabeças. Mesmo se conseguissem romper as muralhas, ainda teriam de vencer o exército inteiro de Galbatorix. Mais importantes que as defesas da cidade, então, seriam o caráter e a qualidade dos homens que os Varden teriam de enfrentar. Será que lutariam até o último suspiro? Será que poderiam ser assustados? Será que se desorganizariam e fugiriam se pressionados duramente? Que tipo de juramentos e encantamentos os unia? Os espiões dos Varden tinham relatado que Galbatorix pusera um conde chamado Lord Barst no comando das tropas dentro de Urubaém. Roran nunca tinha ouvido falar de Barst antes, mas a informação pareceu desalentar Jormundur e os homens do batalhão tinham contado histórias suficientes para persuadir Roran da maldade de Barst. Dizia-se que o Lorde havia sido senhor de uma grande propriedade perto de Gilead, que a invasão dos elfos o obrigara a abandonar. Os vassalos de Barst viviam com medo mortal, pois ele tendia a resolver disputas e punir criminosos da maneira mais severa possível, com frequência preferindo simplesmente executar aqueles que acreditava serem culpados. Por si, aquilo não era nada de extraordinário. Muitos lordes no Império tinham uma reputação de brutalidade. Barst, porém, não era apenas impiedoso, mas também forte, impressionantemente forte e ardiloso. Em tudo que Roran ouvira a respeito de Barst, a inteligência do homem ficara clara. Podia ser um canalha, mas era um canalha esperto, e Roran sabia que seria um erro subestimá-lo. Galbatorix não teria escolhido um fracote ou um imbecil para comandar seus homens. E havia Thorne e Murtagh. Galbatorix talvez não se movesse de seu quartel-general, mas o Dragão Vermelho e seu cavaleiro com certeza defenderiam a cidade. Eragon e Saphira terão de atraí-los para longe. Caso contrário, nunca chegaremos aos muros. Roran franziu o senho. Aquilo seria um problema. Murtagh agora era mais forte que Eragon. Eragon precisaria da ajuda dos elfos para matá-lo. Mais uma vez, Roran sentiu a raiva amarga e o ressentimento aflorando em seu íntimo. Detestava estar à mercê daqueles que podiam usar magia. Pelo menos quando se tratava de força e astúcia, um homem podia superar a falta de um com o excedente do outro, mas não havia como compensar a ausência de magia. Frustrado, ele apanhou um seixo do chão e, como Eragon havia lhe ensinado, disse: Steiner Risa. A pedrinha permaneceu imóvel. A pedrinha sempre permanecia imóvel. Ele fungou e a atirou no acostamento da estrada. Sua esposa e seu filho, por nascer, estavam com os Varden, e mesmo assim não havia nada que pudesse fazer, fosse para matar Murtagh ou Galbatorix. Cerrou os punhos e se imaginou quebrando coisas, ossos principalmente. Talvez devêssemos fugir. Era a primeira vez que o pensamento lhe ocorria. Sabia que havia terras a leste fora do alcance de Galbatorix, planícies férteis onde ninguém, exceto nômades, vivia. Se os outros aldeões viessem com ele e Katrina, talvez pudessem começar de novo, livres do Império e de Galbatorix. Contudo, apenas considerar a ideia o deixou nauseado. Ele estaria abandonando Eragon, seus homens e a terra que chamava de lar. Não permitirei que nosso filho nasça em um mundo onde Galbatorix ainda reina. É melhor morrer que viver com medo. É claro, isso ainda não solucionava o problema de como tomar Urubaém. Sempre havia uma fraqueza a explorar. Em Carvahal tinha sido a incapacidade dos Khazak de compreender que os aldeões lutariam. Quando lutara com Urgal e Arbog,
tinham sido os chifres da criatura. Em Arougues tinham sido os canais, mas ali em Urubaém ele não via fraqueza, nenhum lugar onde pudesse virar a força de seus oponentes contra eles. Se tivéssemos suprimentos, eu esperaria e deixaria que a fome os vencesse. Esta seria a melhor maneira, qualquer outra coisa é loucura. Mas, como ele sabia, a guerra é um catálogo de loucuras. A magia é a única maneira, concluiu finalmente. Magia e Safira. Se pudermos matar Murtagh, então ela ou os elfos terão de nos ajudar a vencer os muros. Fez uma careta sentindo um gosto amargo na boca e apressou o passo. Quanto mais rápido montassem o acampamento, melhor. Seus pés estavam doloridos de andar e, se ele morreria em um ataque inútil e sem sentido, então no mínimo queria uma refeição quente e uma boa noite de sono antes. Os Warden montaram as tendas a 1,5 km de Urubaém, à margem de um pequeno riacho que desembocava no rio Hammer. Os homens, anões e urgaus começaram a construir as defesas, um processo que continuaria até a noite e recomeçaria de manhã. De fato, durante o tempo em que permanecessem em uma posição, continuariam a trabalhar para reforçar o perímetro. Os guerreiros detestavam o trabalho físico, mas aquilo os mantinha ocupados e, mais que tudo, poderia lhes salvar a vida. Todos acreditavam que as ordens vinham do Eragon Sombra. Roran sabia que, na verdade, vinham de Jormundur, passara a respeitar o velho guerreiro desde o sequestro de Nazuada e a partida de Eragon. Jormundur estivera lutando contra o Império quase a vida inteira e tinha um profundo conhecimento de tática e logística. Ele e Roran se davam bem. Eram ambos homens de ação, não de magia. Depois havia o rei Orrin, com quem, após o estabelecimento das defesas iniciais, Roran se viu discutindo. Orrin nunca deixava de irritá-lo. Se alguém podia fazer com que fossem mortos, era ele. Roran sabia que ofender um rei não era a coisa mais saudável a fazer, mas o tolo queria enviar um mensageiro aos portões de Urubaém e apresentar um desafio formal, como tinham feito em Drasleona e Belatona. O senhor quer provocar Galbatorix? Rosnara Roran. Se fizermos isso, ele poderia reagir. Bem, é claro, respondeu o rei Orrin, se impertigando. É no mínimo correto anunciarmos nossas intenções e dar-lhe uma oportunidade de abrir conversações para negociar a paz. Roran encarou, então desviou o olhar com desgosto e disse para Jormundur: O senhor pode fazer com que ele seja sensato? Os três estavam reunidos no pavilhão de Orrin, para onde o rei os havia convocado. Majestade, começou Jormundur, Roran está certo, seria melhor esperar para fazer contato com o Império. Mas eles podem nos ver, protestou Orrin. Estamos acampados bem diante dos muros deles. Seria rude não enviar um arauto para declarar nossa posição. Vocês são ambos plebeus, não espero que compreendam. A realeza exige certas cortesias, mesmo quando estamos em guerra. Uma vontade de golpear o rei dominou Roran. O senhor é tão cheio de si a ponto de acreditar que Galbatorix o considera um par? Bah! Para ele, nós somos insetos. Ele está pouco se importando com sua cortesia. O senhor se esquece de que Galbatorix era um plebeu como nós antes de derrubar os cavaleiros. As maneiras dele não são as suas. Não existe ninguém como ele no mundo e o senhor acha que pode prever seus atos? Acha que pode aplacá-lo? Bah! O rosto de Orrin enrubesceu e ele atirou para o lado o cálice de vinho, jogando-o contra o tapete no chão. Está indo longe demais, martelo forte. Nenhum homem tem o direito de me insultar assim. Tenho o direito de fazer tudo o que eu bem entender, rosnou Roran. Não sou um de seus súditos, não respondo ao senhor. Sou um homem livre e insultarei quem eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser, até o senhor. Seria um erro enviar este mensageiro e eu... Houve um ruído de aço deslizando quando o rei Orrin tirou sua espada da bainha. Ele não pegou Roran totalmente desprevenido. O guerreiro já estava com a mão no martelo e, quando ouviu o som, arrancou a arma do cinto. A espada do rei foi um borrão prateado na luz fraca da tenda. Roran viu onde Orrin iria golpear e saiu do caminho. Então acertou a parte plana da lâmina do rei, fazendo-a se flexionar, retinir e saltar da mão de Orrin. A arma cravejada de pedras preciosas caiu no tapete com a lâmina tremendo. Senhor, exclamou um dos guardas do lado de fora, está tudo bem? Apenas deixei cair meu escudo, respondeu Jormundur. Não há motivo para preocupação. Sim, senhor.
Roran encarou o rei. Uma expressão selvagem acuada estava impressa no rosto de Orrin. Sem tirar os olhos dele, pôs o martelo de volta no cinto. Fazer contato com Galbatorix é estúpido e perigoso. Se o senhor tentar, matarei seu mensageiro antes que chegue à cidade. Você não ousaria, retrucou Orrin. Ousaria e o farei. Não vou permitir que ponha em perigo todos nós apenas para satisfazer seu orgulho real. Se Galbatorix quiser conversar conosco, ele sabe onde nos encontrar. Caso contrário, deixe-o em paz. Roran saiu enfurecido do pavilhão. Do lado de fora, parou com as mãos apoiadas nos quadris e contemplou as nuvens vaporosas, esperando o pulso desacelerar. Orrin era como uma mula jovem, teimoso, confiante demais e sempre pronto a dar um coice no estômago de quem lhe desse a oportunidade. E bebe demais, pensou Roran. Andou de um lado para outro na frente do pavilhão, até Jormundur sair. Antes que o outro homem pudesse falar, Roran disse: Sinto muito. E deve sentir mesmo. Jormundur passou a mão no rosto, tirou um cachimbo de barro da bolsa no cinto e começou a enchê-lo com erva de cardo, que pressionou com a parte carnuda do polegar. Levei este tempo todo para convencê-lo a não enviar um arauto só para provocar você. Ele se calou por um momento. Você realmente mataria um dos homens de Orrin? Não faço ameaças vazias, disse Roran. Não, imaginei que não. Bem, esperemos que não chegue a isso. Jormundur começou a descer pelo caminho entre as tendas e Roran o seguiu. No percurso, os homens saíam do caminho deles e respeitosamente inclinavam a cabeça. Gesticulando com o cachimbo apagado, Jormundur disse: Admito que tive vontade de dar a Orrin uma severa repreensão verbal em mais de uma ocasião. Os lábios dele se esticaram em um sorriso fino. Infelizmente, a discrição sempre levou a melhor sobre mim. Ele sempre foi tão intratável? Não. Em Surda era muito mais razoável. O que aconteceu? Medo, creio, faz coisas estranhas com os homens. É verdade. Talvez ouvir isso o ofenda, mas você também agiu de maneira muito estúpida. Eu sei, perdi a cabeça e ganhou um rei como inimigo. O senhor quer dizer mais um rei. Jormundur deixou escapar uma risada baixa. Sim, bem, suponho que quando você tem Galbatorix como inimigo pessoal, todos os outros parecem inofensivos. Mesmo assim... Ele parou ao lado de uma fogueira e tirou um galho fino e ardente do meio das chamas. Inclinando a ponta do galho para o cachimbo, deu várias baforadas, acendendo-o. Então atirou-o de volta ao fogo. Mesmo assim, eu não ignoraria a raiva de Orrin. Ele estava pronto para matar você na tenda. Se guardar ressentimento, e acho que vai guardar, pode buscar vingança. Vou destacar um guarda para ficar diante de sua tenda nos próximos dias. Depois disso, contudo... Jormundur deu de ombros. Depois disso poderemos todos estar mortos ou escravizados. Eles caminharam em silêncio por mais alguns minutos. Jormundur dando baforadas no cachimbo o tempo todo. Quando estava a ponto de se despedir, Roran disse: Quando o senhor voltar a ver Orrin... Sim? Talvez possa dizer a ele que se ele ou seus homens tocarem em Katrina, arrancarei as entranhas dele diante de todo o acampamento. Jormundur enfiou o queixo no peito e ficou parado, pensando por um momento. Depois levantou os olhos e assentiu. Acho que poderia encontrar um meio de fazer isso, martelo forte. Muito obrigado. De nada, como sempre foi um prazer singular. Senhor... Roran foi procurar Katrina e a convenceu a trazer o jantar deles para o aterro norte, onde se manteve de vigia para quaisquer mensageiros que Orrin pudesse enviar. Eles comeram sobre uma toalha que Katrina abriu sobre a terra recém-empilhada, depois ficaram ali sentados juntos, observando as sombras se alongarem e as estrelas começarem a aparecer no céu púrpura, acima da protuberância. Estou contente por estar aqui, disse ela, encostando a cabeça no ombro dele. Está? De verdade? É bonito e tenho você todo só para mim. Ela apertou o braço dele. Ele a puxou mais para junto de si, mas a sombra em seu coração se manteve lá. Não podia se esquecer do perigo que ameaçava a ela e ao filho deles. O conhecimento de que o maior inimigo se encontrava a apenas alguns quilômetros de distância queimava dentro dele. Roran não queria nada além de se levantar, correr até Urubaém e matar Galbatorix. Mas era impossível, então sorriu e escondeu seu temor, do mesmo modo que sabia que ela estava escondendo o dela. Raios, Eragon, pensou consigo, é melhor você andar depressa ou juro que vou assombrar você da sepultura. Pasta 60. Conselho de Guerra.
Durante o voo de Vroengard para Urubaen, Saphira teve o caminho livre de tempestades e foi afortunada por um vento favorável que apressou seu progresso, pois os Eldunari disseram-lhe onde encontrar uma corrente de ar rápida que, segundo eles, soprava quase todos os dias do ano. Além disso, os Eldunari também lhe forneceram reservas constantes de energia, de modo que ela nunca esmoreceu nem se cansou. Em resultado, a primeira cidade logo surgiu à vista no horizonte apenas 2 dias depois que partiram da ilha. 2 vezes durante a viagem, quando o sol estava mais intenso, Eragon pensou ter vislumbrado a entrada para o bolso de espaço onde os Eldunari flutuavam, escondidos atrás de Saphira. Parecia como um único ponto escuro, tão pequeno que não conseguia manter os olhos fixos nele por mais de 1 segundo. De início pensou que fosse uma partícula de poeira, mas então reparou que o ponto nunca variava de distância de Saphira e quando o via estava sempre no mesmo lugar. Durante o voo, os dragões tinham, através de Umarote, despejado lembrança após lembrança em Eragon e Saphira, uma cascata de experiências. Batalhas vencidas e perdidas, amores, ódios, encantamentos, acontecimentos testemunhados por todo o reino, arrependimentos, realizações, ponderações relativas ao funcionamento do mundo. Os dragões possuíam milhares de anos de conhecimento e pareciam dedicados em dividir cada detalhe deles. É demais, protestara Eragon. Não poderemos nos lembrar de tudo, muito menos compreender. Não, disseram Umarote, mas talvez se lembrem de alguns e pode ser que sejam justamente o necessário para derrotar Galbatorix. Agora, deixe-nos continuar. A torrente de informações era acachapante. Por vezes, Eragon sentia como se estivesse se esquecendo de quem era, pois as lembranças dos dragões eram muito mais numerosas do que as suas. Quando isso acontecia, separava sua mente da deles e repetia seu verdadeiro nome até se sentir de novo seguro de sua identidade. As coisas de que ele e Saphira tomaram conhecimento os maravilharam e perturbaram, e muitas vezes os fizeram questionar suas próprias crenças, mas ele nunca teve tempo de se deter nesses pensamentos, pois sempre havia outra lembrança para ocupar o lugar. Sabia que levaria anos para que pudesse começar a tomar consciência do que os dragões estavam lhe mostrando. Quanto mais aprendia a respeito dos dragões, mais os considerava assombrosos. Aqueles que tinham vivido milhares de anos eram estranhos em sua maneira de pensar, e os mais velhos eram tão diferentes de Glaedre e Saphira, quanto Glaedre e Saphira eram das Fangur nas montanhas Beor. Interagir com aqueles anciãos era confuso e perturbador. Eles davam saltos, faziam associações e comparações que pareciam sem significado, mas que Eragon sabia fazerem sentido em algum nível mais profundo. Raramente conseguia compreender o que estavam querendo dizer, e os dragões mais velhos não se dignavam a se explicar em termos que pudesse compreender. Depois de algum tempo, Eragon se deu conta de que eles não conseguiam se expressar de outra maneira. Ao longo dos séculos, suas mentes tinham se modificado. O que era simples e direto para ele, com frequência lhes parecia complicado, e o inverso também era verdadeiro. Sentia que ouvir seus pensamentos devia ser como ouvir os pensamentos de um deus. Há uma diferença, disse Saphira fungando. Qual? Ao contrário de deuses, nós tomamos parte nos acontecimentos do mundo. Talvez deuses escolham agir sem ser vistos. Então de que servem? Você acredita que dragões sejam melhores que deuses? Perguntou Eragon, achando graça. Depois que estamos plenamente desenvolvidos e maduros, sim. Que criatura é mais grandiosa que nós? Mesmo Galbatorix depende de nós para ter força. E as Nidiwal? Ela fungou. Podemos nadar, mas elas não podem voar. O mais velho dos Eldunari, um dragão chamado Valdri, que significava governante na língua antiga, falou diretamente com eles apenas uma vez. Dele receberam uma visão de focos de luz se transformando em ondas de areia e uma percepção de que tudo que parecia sólido era principalmente espaço vazio. Valdri lhes mostrou um ninho de estorninhos adormecidos e Eragon pôde sentir os sonhos lampejando em suas mentes, rápidos como o piscar de um olho. De início, a emoção de Valdri era de desprezo. Os sonhos dos estorninhos pareciam minúsculos, insignificantes e sem importância, mas logo o humor dele mudou e se tornou caloroso e simpático, e mesmo a menor das preocupações dos estorninhos cresceu em importância até parecer à altura das preocupações de reis. Valdri se demorou na visão como se quisesse se assegurar de que Eragon e Saphira fossem lembrá-la em meio a todas as outras memórias. Eles, porém, não tinham certeza do que o dragão estava tentando dizer, e Valdri se recusou a dar mais explicações.
Quando afinal Urubaim surgiu à vista, os Eldunari pararam de dividir suas lembranças com Eragon e Saphira. Agora o melhor para você seria estudar o covil do inimigo, disse o Marote. E assim fizeram enquanto Saphira descia em direção ao solo ao longo de muitos quilômetros. O que viram não os encorajou, nem o estado de espírito melhorou quando Glaedre se manifestou a respeito. Galbatorix construiu muito desde que nos expulsou deste lugar. Os muros não eram tão grossos e nem tão altos em nosso tempo. Ao que o Marote acrescentou: nem a Ilirea era tão pesadamente fortificada durante a guerra entre nosso rei e os elfos. O traidor cavou bem fundo e empilhou uma montanha de pedras sobre sua toca. Não sairá por vontade própria, creio. É como um texugo que se retirou para o fundo da toca e atacará qualquer um que tentar tirá-lo de lá. A 1,5 km para sudoeste da projeção murada e da cidade abaixo dela, ficava o acampamento dos Varden. Era significativamente maior do que Eragon se lembrava, o que o deixou confuso, mas logo percebeu que a rainha Islanzadi e seu exército finalmente tinham juntado forças com os Varden. Deu um pequeno suspiro de alívio, mesmo Galbatorix temia a força dos elfos. Quando estavam a mais ou menos 6 quilômetros das tendas, os Eldunari ajudaram Eragon a estender o alcance de seus pensamentos até poder sentir a mente dos homens, anões, elfos e urgaus reunidos no acampamento. Seu toque foi leve demais para que alguém o notasse, a menos que estivessem deliberadamente esperando por ele, e no momento em que localizou a melodia particular e impetuosa que marcava os pensamentos de Bloodgarm, estreitou o foco para tocar apenas o elfo. Bloodgarm disse: sou eu, Eragon. O fraseado mais formal lhe pareceu natural depois de tanto tempo revivendo as experiências de outras eras. Matador de espectros, está em segurança? Sua mente me parece muito estranha. Saphira está com você? Está ferida? Algo aconteceu a Glaedre? Ambos estão bem, assim como eu. Então... A confusão de Bloodgarm ficou evidente. Não estamos longe, interrompeu Eragon, mas nos escondemos de vista por ora. A imagem ilusória de Saphira em mim ainda é visível para os que estão abaixo? Sim, matador de espectros. Temos Saphira voando em círculo sobre as tendas a 1,5 km de altura. Por vezes a escondemos numa massa de nuvens ou fazemos com que pareça que você e ela saíram para uma patrulha, mas não ousamos deixar Galbatorix pensar que partiram por muito tempo. Faremos as imagens de vocês voarem para longe agora, de modo que possa vir se juntar a nós sem despertar suspeitas. Não, prefiro que espere e mantenha seus encantamentos por mais algum tempo. Matador de espectros? Não vamos voltar diretamente para o acampamento. Eragon olhou rapidamente para o solo. Há uma pequena colina a cerca de 3 quilômetros a sudoeste. Sabe qual é? Sim, posso vê-la. Saphira vai aterrissar atrás dela. Providencie para que Aria, Jormundur, Horan, a rainha Islanzadi e o rei Orrin nos encontrem lá, mas certifique-se de que não saiam todos ao mesmo tempo do acampamento. Se puder ajudar a escondê-los, seria melhor. Você também deve vir. Como quiser. Matador de espectros, o que encontrou em... Não me pergunte. Seria perigoso pensar nisso aqui. Venha e contarei, mas não quero dar a resposta onde outros podem estar ouvindo. Compreendo. Nós nos encontraremos com você tão rapidamente quanto pudermos, mas pode demorar um pouco organizar as partidas corretamente. É claro. Tenho certeza de que o fará da melhor maneira. Eragon cortou a conexão entre eles e se recostou na cela. Sorriu ligeiramente ao imaginar a expressão de Bloodgarm quando soubesse do seu Dunari. Com uma rajada de vento, Saphira pousou na base da colina, assustando um rebanho de ovelhas que saiu correndo e balindo chorosamente. Fechando as asas, observou as ovelhas. Seria fácil apanhá-las, já que não podem me ver. Ela lambeu os beiços. Sim, mas onde ficaria o espírito esportivo nisso? Perguntou Eragon, soltando as tiras de suas pernas. Espírito esportivo não enche barriga. Não, mas você não está com fome, não é? A energia do Eldunari, embora insubstancial, havia suprimido o desejo dela de comer. Ela deixou escapar uma grande quantidade de ar no que parecia um suspiro. Não, na verdade não.
Enquanto esperavam, Eragon esticou os membros doloridos e comeu um almoço leve do que restava das provisões. Sabia que Saphira estava estendida no solo a seu lado, mas não podia vê-la. A presença dela era atraída apenas pela impressão sombreada de seu corpo sobre as folhas amassadas de relva, que deixavam uma concavidade de forma estranha. Ele não sabia porquê, mas aquela visão o divertia. Ao comer, contemplou os campos bonitos e agradáveis perto da colina, observando o movimento do ar nos talos de trigo e cevada. Longos muros de pedras empilhadas separavam os campos. Certamente, centenas de anos haviam se passado até que os fazendeiros locais pudessem ter retirado tantas pedras do solo. Pelo menos não tivemos esse tipo de problema no Vale Palancar, pensou. Um momento depois, uma das lembranças dos dragões lhe retornou à memória e ele soube exatamente o quanto os muros eram velhos. Datavam do tempo em que os humanos tinham vindo viver nas ruínas da Ilíria, depois que os elfos derrotaram os guerreiros do rei Palancar. Ele podia ver, como se estivesse estado lá, as fileiras de homens, mulheres e crianças catando os campos recém-arados e carregando as pedras que encontravam para onde deveriam ficar os muros. Depois de algum tempo, Eragon permitiu que a memória se apagasse e abriu a mente para o ir e vir de energia ao redor deles. Ouviu os pensamentos dos camundongos na relva e das minhocas na terra e dos passarinhos que esvoaçavam ao alto. Era ligeiramente arriscado, pois poderia acabar denunciando a presença deles a quaisquer feiticeiros inimigos que estivessem próximos, mas preferia saber quem e o que os circundava, de modo que ninguém pudesse atacá-los de surpresa. Assim, ele percebeu a aproximação de Aria, Bloodgarm e da rainha Islanzadi, e não se alarmou quando o som de suas passadas aproximou-se de onde estava, vindo do lado oeste da colina. O ar ondulou como água e os 3 elfos apareceram diante dele. A rainha Islanzadi estava à frente, régia como sempre. Vestia um corcelete de placas de armadura de escamas de ouro com um elmo cravejado de joias na cabeça e uma capa vermelha com um debrum branco presa ao redor dos ombros. Sua espada longa e estreita pendia da cintura fina, empunhava uma lança de lâmina branca e um escudo em forma de folha de pinheiro, de bordas serrilhadas como uma folha. Aria também estava em trajes luxuosos de combate, trocara as roupas escuras habituais por um corcelete como o de sua mãe, embora o de Aria fosse cinza de aço simples e não ouro, e usava um elmo enfeitado com trabalho de nó em relevo na testa, um protetor de nariz e um par de asas de águia estilizadas que se projetavam para trás de sua têmpora. Comparado ao esplendor dos trajes de Islanzadi, o de Aria era sombrio e talvez por isso mais mortífero. Juntas, mãe e filha pareciam um par de espadas combinadas, uma adornada para exibição, a outra pronta para o combate. Como as 2 mulheres, Bloodgarm usava uma camisa de escamas de armadura, mas sua cabeça estava descoberta e não portava nenhuma arma, exceto pela pequena faca no cinto. Mostre-se, Eragon, matador de espectros, disse Islanzadi, olhando para o ponto onde ele estava. Eragon retirou o encantamento que o escondia e a Saphira, fazendo uma reverência para a rainha dos elfos. Ela passou os olhos escuros sobre ele, examinando-o como se fosse um precioso cavalo de tiro. Ao contrário de antes, ele não teve dificuldade de sustentar seu olhar. Você melhorou, matador de espectros, a rainha comentou, depois de alguns segundos. Ele fez uma segunda mesura, mais breve. Obrigado, majestade. Como sempre, o som da voz dela o emocionou. Parecia pulsar com magia e música, como se cada palavra fosse parte de um poema épico. Tamanho elogio significa muito vindo de alguém sábio e belo como a senhora. Islanzadi deu uma risada, mostrando os dentes longos, e a colina e os campos ecoaram com o som de seu riso. E você também se tornou eloquente. Você não tinha me contado que ele havia se tornado tão galante, Aria. Um leve sorriso iluminou o rosto de Aria. Ele ainda está aprendendo. Então, disse para Eragon, é bom ver você de volta são e salvo. Os elfos dirigiram várias perguntas a ele, Saphira e Glaedre, mas os 3 se recusaram a dar respostas até que os outros chegassem. Mesmo assim, Eragon achava que os elfos tinham percebido algum sinal da presença do Zeldunari, por vezes olhando na direção dos corações, ainda que não de forma consciente. Orik foi o próximo a vir se juntar a eles. Veio cavalgando do sul em um pônei desgrenhado que estava suando e arfando.
Alô, Eragon! Alô, Saphira! Exclamou o rei anão, levantando o punho. Ele desceu de sua montaria exausta, se aproximou pesadamente e tomou Eragon em um forte abraço, batendo em suas costas. Quando tinham acabado os cumprimentos, e Yorick tinha dado uma esfregadela no focinho de Saphira, que a fez ronronar, Eragon perguntou: Onde estão seus guardas? Yorick gesticulou por cima do ombro. Trançando suas barbas junto a uma casa de fazenda a 1,5 km a oeste daqui. E nada contentes com isso, imagino. Eu confiaria em cada um deles, são meus companheiros de clã, mas Blodgar me disse que eu deveria vir sozinho, e assim fiz. Agora me diga, por que todo esse segredo? O que descobriu em Vroengard? Terá de esperar pelos outros membros de nosso conselho para saber, respondeu Eragon, mas estou contente por revê-lo. E deu uma palmada no ombro de Yorick. Horan chegou a pé pouco depois, carrancudo e empoeirado. Apertou o braço de Eragon e lhe deu as boas-vindas, mas o puxou para um lado e disse: Você pode impedi-los de nos ouvir? Com o queixo indicou Yorick e os elfos. Eragon levou apenas alguns segundos para lançar um encantamento que os protegia de curiosos. Feito. Separou também sua mente da de Glaedra e dos outros Eldunari, embora não de Saphira. Horan assentiu e olhou para os campos ao longe. Tive um desentendimento com o rei Orrin na sua ausência. Desentendimento? Como assim? Ele estava sendo tolo e eu disse isso a ele. Imagino que ele não tenha reagido bem. Podemos dizer isso. Ele tentou me acertar com a espada. Ele o quê? Consegui me defender antes que pudesse me acertar, mas se tivesse feito o que queria, teria me matado. Orrin! Eragon teve dificuldade de imaginar o rei fazendo semelhante coisa. Você o feriu muito? Pela primeira vez, Horan sorriu, uma breve expressão que rapidamente desapareceu sob a barba. Eu o assustei, o que pode ser pior. Eragon resmungou e apertou o punho de Brisingr. Então se deu conta de que ele e Horan estavam espelhando a postura um do outro. Ambos tinham as mãos em suas armas e ambos apoiavam o peso na perna oposta. Quem mais sabe disso? Jormundur, ele estava presente e a quem mais Orrin tiver contado. Franzindo o senho, Eragon começou a andar de um lado para o outro, tentando decidir o que fazer. O momento não poderia ser pior. Eu sei, não deveria ter sido tão áspero com Orrin, mas ele estava se preparando para enviar saudações reais para Galbatorix e outros absurdos. Teria posto todos nós em perigo. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Você teria feito o mesmo. Talvez sim, mas isso só torna as coisas mais difíceis. Agora sou líder dos Varden. Um ataque contra você ou quaisquer outros guerreiros sob meu comando é o mesmo que um ataque contra mim. Orrin sabe disso e sabe que somos parentes de sangue. Poderia ter atirado uma luva contra meu rosto. Ele estava bêbado, disse Horan. Não tenho certeza de que estivesse pensando nisso quando puxou a espada. Eragon viu Aria e Blodgar lançando-lhe olhares curiosos. Ele parou de andar e deu as costas a eles. Estou preocupado com Caitriona, acrescentou Horan. Se Orrin estiver com raiva suficiente, poderia mandar seus homens me atacar ou a ela. De qualquer maneira, ela poderia sair ferida. Jormundur já postou um guarda diante de nossa tenda, mas não é proteção suficiente. Eragon sacudiu a cabeça. Orrin não ousaria feri-la. Não, ele não pode atacar você e não tem estômago para me confrontar diretamente, de modo que o que resta é uma emboscada. Facas na escuridão. Matar Caitriona seria uma maneira fácil de se vingar. Duvido que Orrin lance mão de facas na escuridão ou de ferir Caitriona. Mas você não pode afirmar com certeza. Eragon pensou por um momento. Lançarei alguns encantamentos sobre Caitriona para mantê-la segura e informarei Orrin de que os lancei. Isso deverá deter qualquer plano que possa ter. A atenção de Horan pareceu se esvair. Eu apreciaria isso. Também darei a você algumas novas proteções. Não, guarde sua força, posso cuidar de mim mesmo. Eragon insistiu, mas Horan continuou a recusar. Por fim, Eragon usou de mais veemência. Raios, escute-me. Estamos à beira de entrar em combate com os homens de Galbatorix. Você tem de ter alguma proteção, no mínimo contra magia. Vou lhe dar defesas, quer você goste ou não, de modo que é melhor você sorrir e me agradecer por elas. Horan olhou para ele furioso, então rosnou e levantou as mãos. Está bem, como quiser, você nunca soube quando era sensato desistir. Ah, e você sabe. Uma risadinha se elevou das profundezas da barba de Horan. Suponho que não, acho que é defeito de família. Entre Bron e Garrou, não sei quem era o mais teimoso. Era meu pai, disse Horan. Bron era tão... Não, você tem razão, era Garrou.
Eles trocaram sorrisos, recortando a vida na fazenda. Então Roran mudou de posição e lançou um estranho olhar de soslaio para Eragon. Você me parece diferente de antes. Pareço? Sim, parece. Parece mais seguro de si. Talvez seja porque me compreendo melhor do que antes. Para isso, Roran não teve resposta. Meia hora mais tarde, Jormundur e o rei Orrin apareceram cavalgando juntos. Eragon cumprimentou Orrin tão educadamente quanto antes, mas Orrin respondeu com uma saudação seca e evitou seu olhar. Mesmo a uma distância de vários metros, Eragon podia sentir o cheiro do vinho em seu hálito. Depois de estarem todos reunidos diante de Saphira, Eragon começou. Primeiro fez todos jurar em segredo na língua antiga. Então explicou o conceito de Eldunari para Urik, Roran, Jormundur e Orrin e relatou uma breve história dos corações semelhantes a pedras preciosas dos dragões com os cavaleiros e Galbatorix. Os elfos pareceram incomodados com a disposição de Eragon de falar sobre os Eldunari diante dos outros, mas ninguém protestou, o que o satisfez. Ele tinha conquistado pelo menos aquela confiança. Urik, Roran e Jormundur reagiram com surpresa, incredulidade e dúzias de perguntas. Roran, em particular, adquiriu um brilho intenso no olhar, como se a informação lhe tivesse dado uma série de novas ideias sobre como matar Galbatorix. O tempo todo, Orrin se mostrou mal-humorado e permaneceu exageradamente não convencido da existência dos Eldunari. No final, a única coisa que calou suas dúvidas foi quando Eragon retirou o coração dos corações de Glaedr do alforje e apresentou o dragão aos quatro. O espanto reverente que demonstraram ao conhecer Glaedr gratificou Eragon. Mesmo Orrin pareceu impressionado, embora, depois de trocar algumas palavras com o dragão, tivesse virado para Eragon e perguntado: Nazuada sabia disso? Sim, contei a ela em Fenster. Como Eragon esperava, a admissão desagradou Orrin. Mais uma vez, vocês dois escolheram me ignorar. Sem o apoio de meus homens e os alimentos de minha nação, os Varden não teriam tido nenhuma esperança de confrontar o Império. Sou o soberano governante de um dos únicos 4 países da Alagaesia. Meu exército constitui uma parte considerável das nossas forças e nenhum de vocês considerou apropriado me informar disso. Antes que Eragon pudesse responder, Urik se adiantou. Eles também não me contaram nada, Orrin, trovejou o rei anão. E meu povo ajudou os Varden por mais tempo do que o seu. Não deveria tomar isso como ofensa. Eragon e Nazuada fizeram o que acharam que era melhor para a causa. Não quiseram desrespeitar ninguém. Orrin fez cara feia e pareceu que continuaria a discutir, mas Glaedr o impediu, dizendo: Eles fizeram o que pedi, rei dos surdos. Os Eldunari são o maior segredo de nossa raça, e não o revelamos a outros levianamente, mesmo a reis. Por que decidiram fazê-lo agora? Perguntou Orrin. Poderia ter ido para o combate sem se revelar. Em resposta, Eragon relatou a história da viagem deles a Vroengard, inclusive o encontro com a tempestade no mar e a visão que tinham tido no topo das nuvens. Arya e Bloodgarm pareceram os mais interessados naquela parte da história, Urik o mais incomodado. Barzul parece ter sido uma experiência horrível, disse. Teríamos só de pensar, a terra é o lugar apropriado para um anão, não o céu. Concordo, disse Saphira, o que fez Urik fazer uma careta desconfiada e torcer as pontas trançadas de sua barba. Retomando o relato, Eragon contou como ele, Saphira e Glaedr tinham entrado no cofre das almas, mas não disse que isso havia exigido seus verdadeiros nomes. Quando afinal revelou o que o cofre continha, houve um momento de silêncio chocado. Abram suas mentes, pediu Eragon. Um momento depois, sussurros pareceram encher o ar, e o cavaleiro sentiu a presença de Umarote e dos outros dragões escondidos, rodeando-os. Os elfos cambalearam e Arya caiu sobre um joelho, apertando uma mão contra o lado da cabeça, como se tivesse sido golpeada. Urik deu um grito e olhou ao redor, apavorado. Roran, Jormundur e Orrin pareceram estupefatos. A rainha Islanzadi se ajoelhou, adotando uma postura muito semelhante à de sua filha. Em sua mente, Eragon a ouviu falar com os dragões, cumprimentando muitos pelo nome e dando-lhes as boas-vindas como se fossem bons amigos. Bloodgarm fez o mesmo e por vários minutos um frêmito de pensamento foi trocado entre os dragões e aqueles reunidos na base da colina. A cacofonia mental foi tão grande que Eragon se protegeu dela e se retirou para sentar numa das patas dianteiras de Saphira, esperando o barulho diminuir. Os elfos pareciam os mais afetados pela revelação. Bloodgarm olhava fixo para o ar com uma expressão de felicidade e encantamento. Arya continuava de joelhos. Eragon pensou ter visto uma linha de lágrimas em cada uma de suas faces.
Islanzadi sorria com uma radiância triunfante e pela primeira vez desde que a conhecera, achou que ela estava realmente feliz. Orik se sacudiu e despertou de seu devaneio. Olhando para Eragon, disse: pelo martelo de Morgothal, isso dá uma nova feição às coisas. Com a ajuda deles, podemos realmente conseguir matar Galbatorix. Você não achava que pudéssemos antes? Perguntou Eragon em voz mansa. É claro que achava, só que não tanto quanto agora. Horan se sacudiu como se despertando de um sonho. Eu sabia que você e os elfos lutariam mais duramente que conseguissem, mas não acreditava que pudessem vencer. Ele encarou o olhar de Eragon. Galbatorix derrotou tantos cavaleiros e você é apenas um e não tão velho. Não parecia possível. Eu sei. Mas agora... Uma expressão feroz dominou o olhar de Horan. Agora nós temos uma chance. É verdade, disse Jormundur. E pense só, não temos mais que nos preocupar tanto com Murtagh. Ele não é rival à sua altura, se você estiver com os dragões. Eragon bateu os calcanhares contra a perna de Saphira e não respondeu. Ele tinha outras ideias, além disso não gostava de considerar ter de matar Murtagh. Então Orhin se manifestou. O Marote diz que vocês elaboraram um plano de batalha. Pretende nos contar, matador de espectros? Eu também gostaria de ouvi-lo, disse Islanzadi em um tom mais gentil. E eu também, disse Orik. Eragon os encarou por um momento, mas assentiu. Para Islanzadi, disse: seu exército está pronto para lutar? Está. Esperamos muito por nossa vingança. Não precisamos esperar mais. E o nosso? Perguntou Eragon, dirigindo as palavras para Orhin, Jormundur e Orik. Meus Kinurlan estão ávidos pela batalha, proclamou Orik. Jormundur olhou para o rei Orhin. Nossos homens estão cansados e com fome, mas a vontade deles está impávida. Os Urgaus também? Também. Então atacaremos. Quando? Perguntou Orhin. Ao raiar do dia. Por um momento ninguém falou. Horan quebrou o silêncio. Fácil dizer, difícil de fazer. Como? Eragon explicou. Quando acabou, houve outro silêncio. Horan se agachou e começou a desenhar na terra com a ponta do dedo. É arriscado. Mas ousado, disse Orik. Muito ousado. Não existem mais caminhos seguros, disse o cavaleiro. Se pudermos apanhar Galbatorix despreparado, mesmo que só um pouquinho, poderia ser o suficiente para virar a balança para o nosso lado. Jormundur coçou o queixo. Por que não matar Murtagh primeiro? Essa é a parte que não compreendo. Por que não acabar com ele e Torne enquanto temos a chance? Porque então... respondeu Eragon. Galbatorix saberia da existência deles. E ele gesticulou na direção onde os Eldunari escondidos flutuavam. Perderíamos a vantagem da surpresa. E a criança? Perguntou Orhin asperamente. O que faz você acreditar que ela fará sua vontade? Nunca fez antes. Desta vez fará, prometeu Eragon com mais confiança do que sentia. O rei fungou, não convencido. Então Islanzadi falou. Eragon, é uma coisa grandiosa e terrível o que você propõe. Está disposto a fazer isso? Pergunto não porque duvide de sua dedicação ou bravura, mas porque isso só deve ser tentado depois de muita reflexão. De modo que, repito, você está disposto a fazer isso mesmo sabendo qual pode ser o custo? Eragon não se levantou, mas permitiu que um toque de aço entrasse em sua voz. Estou. Deve ser feito e é a nós que cabe a tarefa. Qualquer que seja o custo, não podemos recuar agora. Com sinal de sua concordância, Saphira abriu as mandíbulas alguns centímetros e as fechou com um estalo, pontuando o fim da frase dele. Islanzadi virou o rosto para o céu. E você e aqueles por quem fala aprovam isso, o Marote Elda? Aprovamos, respondeu o dragão branco. Então aqui vamos nós, murmurou Horan. Pasta 61. Uma questão de dever. Os 10, inclusive o Marote, continuaram a conversar por mais 1 hora. Orhin precisou ser convencido e havia numerosos detalhes a decidir, questões de tempo, localização e sinalização. A menos que você ou Saphira tenha objeções, eu os apanharei amanhã, disse Arya, e Eragon ficou aliviado ao ouvi-la. Ficaremos contentes por ter sua companhia, respondeu. Islanzadi se impertigou.
Que bem faria isso? Seus talentos são necessários em outra parte, Aria. Bloodgarme e os outros feiticeiros que designei para acompanhar Eragon e Saphira são mais versados em magia que você e também mais experientes em combate. Lembre-se de que lutaram contra os renegados e, ao contrário de muitos, viveram para contar a história. Vários dos membros mais velhos de nossa raça se apresentariam como voluntários para ocupar seu lugar. Seria egoísta insistir em ir para Urubaen quando existem outros mais bem preparados para a tarefa que estão disponíveis e próximos. Creio que ninguém é tão bem preparado para a tarefa quanto Aria, disse Eragon com calma. E além de Saphira não existe mais ninguém que eu prefira ter a meu lado. Islanzadi manteve o olhar em Aria e disse para Eragon: Você ainda é muito jovem, matador de espectros, e está permitindo que suas emoções turvem seu julgamento. Não, mãe, disse Aria. É a senhora que está permitindo isso. Ela se aproximou de Islanzadi com passadas longas e graciosas. Está certa quando diz que existem outros mais fortes, mais sábios e mais experientes do que eu, mas fui eu que transportei o ovo de Saphira pela Alagaesia. Eu que ajudei a salvar Eragon do espectro Durza. E eu, com a ajuda de Eragon, que matei o espectro Varalg em Fenster. Como Eragon, agora sou uma matadora de espectros e a senhora sabe que jurei servir meu povo há muito tempo. Quem mais de nossa raça pode dizer isso? Mesmo se eu quisesse, não daria as costas a essa tarefa. Preferiria morrer. Estou tão preparada para esse desafio quanto qualquer de nossos anciões, pois foi a isso que devotei minha vida inteira, do mesmo modo que Eragon. E sua vida inteira até agora é tão curta, disse Islanzadi. Ela pôs a mão no rosto de Aria. Você se devotou a matar Galbatorix todos esses anos, desde a morte de seu pai, mas conhece pouco as alegrias que a vida pode proporcionar. E em todos esses anos passamos tão pouco tempo juntas, um punhado de dias salpicados ao longo de um século. Foi só depois que trouxe Saphira e Eragon para Elesmera que começamos a conversar mais uma vez, como mãe. Foi só depois que trouxe Saphira e Eragon para Elesmera que começamos a conversar mais uma vez, como uma mãe e uma filha devem fazer. Não quero perdê-la tão brevemente, Aria. Não escolhi me manter afastada, respondeu Aria. Não, disse Islanzadi e retirou a mão. Mas escolheu deixar do Eldenvarden. A expressão dela se suavizou. Não quero discutir, Aria. Compreendo que você considere isso seu dever, mas, por favor, por mim, não pode permitir que outra pessoa ocupe seu lugar? Aria baixou o olhar e ficou em silêncio por algum tempo antes de voltar a falar. Não posso permitir que Eragon e Saphira partam sem mim, do mesmo modo que a senhora não pode permitir que seu exército marche para a batalha sem a senhora no comando. Não posso. A senhora aceitaria que eu fosse chamada de covarde? Os membros de nossa família não dão as costas ao que tem de ser feito. Não me peça para ficar coberta de vergonha. Eragon achou que o brilho nos olhos de Islanzadi se assemelhava muito a lágrimas. Sim, mas lutar contra Galbatorix... Se está tão temerosa, disse Aria, mas não sem gentileza. Venha comigo. Não posso, tenho de ficar e comandar minhas tropas. E eu tenho de ir com Eragon e Saphira. Mas lhe prometo, não vou morrer. Aria pôs a mão no rosto de Islanzadi do mesmo modo que sua mãe tinha feito com ela. Não vou morrer. E repetiu a frase, desta vez na língua antiga. A determinação dela impressionou Eragon. Dizer o que tinha dito na língua antiga significava que ela acreditava naquilo absolutamente. Islanzadi também pareceu impressionada e também orgulhosa. Ela sorriu e beijou Aria uma vez em cada face. Vá com minhas bênçãos e não corra mais riscos do que precisar. Nem a senhora. E as duas se beijaram. Enquanto se separavam, Islanzadi se dirigiu a Eragon e Saphira. Cuidem dela, eu lhes imploro, pois ela não tem o dragão nem o Zeldunari para protegê-la. Nós cuidaremos, responderam Eragon e Saphira na língua antiga. Depois de acertarem o que precisava ser acertado, o Conselho de Guerra se dissolveu e seus membros começaram a se dispersar. De onde estava sentado junto de Saphira, Eragon observou os outros circularem. Nenhum dos dois fez qualquer esforço para se mover. Saphira permaneceria escondida atrás da colina até o ataque. Ele pretendia esperar até escurecer para entrar no acampamento. Orik foi o segundo a partir, depois de Horan. O rei anão veio até junto de Eragon e lhe deu um vigoroso abraço de despedida. Ah, eu gostaria de ir com vocês, disse ele, os olhos sérios acima da barba. Eu gostaria que viesse conosco, respondeu Eragon. Bem, nos veremos depois para brindar a vitória com barris de hidromel, certo? Vou esperar ansioso. Eu também, completou Saphira. Bom,
Orik assentiu com firmeza. Então está resolvido. É melhor não deixarem Galbatorix levar a melhor sobre vocês, ou serei obrigado a marchar para socorrê-los. Seremos cuidadosos, retrucou Eragon com um sorriso. Espero que sim, porque duvido que eu possa fazer mais do que dar um beliscão no nariz de Galbatorix. Isso eu gostaria de ver, disse Saphira. Orik se despediu em voz rouca. Que os deuses cuidem de você, Eragon, e de você também, Saphira. E de você, Orik, filho de Triffic. Então, Orik deu uma palmada no ombro de Eragon e saiu andando pesadamente para o arbusto onde tinha amarrado o pônei. Quando Islansadib e Bloodgarm partiram, Arya ficou. Ela estava entretida numa conversa séria com Jormundur, de modo que Eragon não prestou atenção. Mas Jormundur saiu cavalgando e Arya ainda ficou por ali, o que o fez perceber que ela queria conversar com eles a sós. Depois que todos os outros tinham ido embora, então ela se dirigiu para ele e Saphira. Algo aconteceu com vocês fora daqui, algo a respeito do qual não queriam falar na frente de Orhin e Jormundur. Ou minha mãe? Por que pergunta? Porque... Ela hesita. Vocês parecem mudados. Foram os Eldunari ou tem a ver com a experiência na tempestade? Eragon sorriu por conta daquela percepção. Ele consultou Saphira e quando ela aprovou ele respondeu. Nós descobrimos nossos verdadeiros nomes. Os olhos de Arya se arregalaram. Descobriram e ficaram contentes com eles? Em parte, disse Saphira. Descobrimos nossos verdadeiros nomes, repetiu Eragon. Vimos que a terra é redonda e durante o voo para cá, o Marote e os outros Eldunari dividiram muitas de suas lembranças conosco. Ele se permitiu um sorriso enviesado. Não posso dizer que compreenda todas, mas fazem com que as coisas pareçam diferentes. Compreendo, murmurou Arya. Você acha que a mudança é para melhor? Acho. A mudança em si não é boa nem ruim, mas o conhecimento é sempre útil. Foi difícil descobrir seus verdadeiros nomes? Ele lhe contou como tinham feito aquilo e sobre as estranhas criaturas que encontraram na ilha de Froengard, o que lhe interessou muitíssimo. Ao falar, Eragon teve uma ideia que ressoou forte demais em seu íntimo para que ele a ignorasse. Explicou a Saphira e, mais uma vez, ela lhe deu permissão, embora com mais relutância que antes. Você tem que fazer isso? Perguntou. Tenho. Então faça o que quiser, mas só se ela concordar. Quando eles acabaram de falar sobre Froengard, ele olhou para Arya bem nos olhos e perguntou. Você gostaria de ouvir meu verdadeiro nome? Eu gostaria de lhe dizer. A oferta pareceu chocá-la. Não, você não deve dizê-lo a mim nem a mais ninguém, especialmente quando estamos tão perto de Galbatorix. Ele poderia roubá-lo de minha mente. Além disso, você só deve dar seu verdadeiro nome para alguém em quem confiar acima de todos os outros. Confio em você. Eragon, mesmo quando nós elfos trocamos nossos verdadeiros nomes, não fazemos antes de nos conhecermos há muitos, muitos anos. O conhecimento que eles fornecem é pessoal demais, íntimo demais, para se dizer levianamente, e não existe maior risco que contá-lo a alguém. Quando você diz seu verdadeiro nome a alguém, você põe tudo nas mãos dessa pessoa. Eu sei, mas pode ser que nunca mais tenha a chance de fazer isso. Esta é a única coisa que tenho para dar, e gostaria de dar a você. Eragon, o que você está propondo, isso é a coisa mais preciosa que uma pessoa pode dar a outra. Eu sei. Um calafrio sacudiu o corpo de Arya, então ela pareceu se recolher dentro de si. Ninguém nunca me ofereceu uma dádiva assim antes, disse ela depois de algum tempo. Estou honrada por sua confiança, Eragon, e compreendo quanto significa para você, mas não, tenho de declinar. Seria errado fazer isso e errado aceitar apenas porque amanhã poderemos estar mortos ou escravizados. O perigo não é motivo para agir tolamente, por maior que seja. Eragon inclinou a cabeça. Os motivos dela eram bons e ele respeitaria sua decisão. Muito bem, como quiser, respondeu. Obrigada, Eragon. Um momento se passou. Você alguma vez disse seu verdadeiro nome a alguém? Perguntou ele então. Não. Nem mesmo a sua mãe? Arya torceu os lábios. Não. Você sabe qual é? É claro, por que penso o contrário? Ele deu de ombros. Não penso, apenas não tinha certeza. O silêncio caiu entre eles. Então ele disse, Como você descobriu seu verdadeiro nome? Arya ficou calada por tanto tempo que ele começou a pensar que se recusaria a responder. Então ela respirou fundo. Foi alguns anos depois de deixar Duveldenvarden.
disse, quando finalmente havia me acostumado com meu papel entre os Varden e os anões. Faulin e meus outros companheiros estavam fora e eu tinha muito tempo para mim mesma. Passei a maior parte desse tempo explorando o Trondheim, vagueando pelos recônditos vazios da cidade-montanha, onde os outros raramente pisavam. Trondheim é maior que a maioria das pessoas se dá conta e há muitas coisas estranhas dentro dela. Aposentos, pessoas, criaturas, artefatos esquecidos. Perambulando, eu refleti e acabei por me conhecer melhor do que me conhecia antes. Um dia descobri um aposento em um lugar alto em Trondheim. Duvido que consiga localizá-lo novamente, mesmo se tentasse. Um raio de sol parecia banhá-lo, embora o teto fosse sólido. No centro havia um pedestal e sobre ele crescia uma única flor. Não sei que tipo de flor era, nunca tinha visto uma semelhante e nunca mais vi depois. As pétalas eram púrpura, mas o meio do botão era como uma gota de sangue. Havia espinhos no talo, a flor exalava o mais maravilhoso dos perfumes e parecia zumbir com uma melodia só sua. Foi uma coisa espantosa e improvável. Fiquei naquele aposento, olhando para a flor, por mais tempo do que consigo me lembrar, e foi então que finalmente consegui pôr em palavras quem eu era e quem sou. Gostaria de ver essa flor algum dia. Quem sabe você verá. Aria olhou na direção do acampamento dos Varden. Devo ir, há muito ainda por fazer. Ele assentiu. Vemos você amanhã. Amanhã, Aria começou a se afastar. Depois de alguns passos, ela parou e olhou para trás. Estou contente por Saphira ter escolhido você como cavaleiro, Eragon, e estou orgulhosa por ter lutado ao seu lado. Você se tornou mais do que qualquer um de nós ousava esperar. Saiba disso, não importa o que acontecer amanhã. Ela retomou a caminhada e logo desapareceu ao redor da curva da montanha, deixando-o sozinho com Saphira e os Eldunari. Pasta 62. Fogo na noite. Quando a noite caiu, Eragon lançou um encantamento para se esconder, deu uma palmadinha no nariz de Saphira e partiu a pé para o acampamento dos Varden. Tenha cuidado, disse ela. Estando invisível, foi fácil passar sem ser visto pelos guerreiros de vigia ao redor da periferia do acampamento. Desde que não fizesse barulho e desde que os homens não vissem as marcas de suas pegadas ou sua sombra, ele podia andar livremente por onde quisesse. Caminhou por entre as tendas de lã até que encontrou a de Horan e Katrina. Bateu com os nós dos dedos na estaca central e Horan enfiou a cabeça para fora. Onde você está? Sussurrou Horan. Entre logo. Liberando o fluxo de energia, Eragon se revelou. Horan se contraiu, então o agarrou pelo braço e o puxou para o interior escuro da tenda. Bem-vindo, Eragon, disse Katrina, se levantando do minúsculo catre. Katrina, é bom ver você de novo. Ela lhe deu um beijo rápido. Isto vai demorar? Perguntou Horan. Eragon sacudiu a cabeça. Não deve. Agachando-se, ele pensou por um momento, então começou a entoar um cântico baixinho na língua antiga. Primeiro lançou encantamentos ao redor de Katrina para protegê-la contra qualquer pessoa que pudesse querer lhe fazer mal. Fez os encantamentos mais amplos do que originalmente havia planejado, numa tentativa de garantir que ela e a criança, por nascer, pudessem escapar das forças de Galbatorix se algo lhes acontecesse. Estas proteções salvaguardarão você de um bom número de ataques, disse a ela. Não sei dizer quantos exatamente, porque depende da força dos golpes ou dos encantamentos. Também lhe dei outra defesa. Se estiver em perigo, diga a palavra Fretia 2 vezes e desaparecerá de vista. Fretia, murmurou ela. Exatamente, isso não a esconderá por completo. Os sons que você fizer ainda poderão ser ouvidos e as marcas de suas passadas serão visíveis. Não importa o que acontecer, não entre na água ou sua posição ficará evidente de imediato. Os encantamentos sugarão energia de você, o que significa que se cansará mais depressa que de hábito, e não recomendaria que durma enquanto estiverem ativos. Você poderia não acordar. Para pôr fim ao encantamento, apenas diga Fretia Leta. Fretia Leta. Ótimo. Então Eragon voltou sua atenção para Horan. Passou mais tempo colocando as proteções no primo, pois era provável que Horan fosse enfrentar um número maior de ameaças, e dotou os encantamentos de mais energia do que achava que Horan teria aprovado, mas não se importou. Não podia suportar a ideia de derrotar Galbatorix apenas para descobrir que Horan morrera durante a batalha.
Fiz algo diferente desta vez, começou a explicar depois, algo em que deveria ter pensado antes. Além das proteções habituais, eu lhe dei algumas que se alimentarão diretamente de sua força. Desde que esteja vivo, elas o protegerão do perigo, mas elas só se ativarão depois que as outras proteções tiverem se exaurido, e se as exigências forem grandes demais, você cairá inconsciente e então morrerá. De modo que ao tentar me salvar, elas poderão me matar? Perguntou Horan. Eragon assentiu. Não deixe ninguém derrubar um muro em cima de você e ficará bem. É um risco, mas vale a pena, creio, sem impedir que um cavalo o pisoteie ou que um dardo de arremesso o trespasse. Também lhe dei o mesmo encantamento de Katrina. Tudo o que você tem de fazer é dizer fretia 2 vezes e fretia aleta para se tornar invisível e visível quando quiser. Ele deu de ombros. Pode ser útil durante a batalha. Horan deu uma risada maliciosa. Será. Apenas certifique-se de que os elfos não confundam você com um dos feiticeiros de Galbatorix. Quando Eragon se levantou, Katrina o acompanhou. Ela o surpreendeu ao agarrar uma de suas mãos e pressioná-la contra o peito. Obrigada, Eragon, disse baixinho. Você é um bom homem. Ele corou constrangido. Não foi nada. Cuide-se bem amanhã. Você significa muito para nós dois e espero que esteja presente para desempenhar o papel do tio Coruja para nosso bebê. Ficarei muito decepcionada se você se deixar matar. Ele riu. Não se preocupe, Saphira não me deixará fazer nenhuma tolice. Ótimo. Ela o beijou em ambas as faces, então o soltou. Até a vista, Eragon. Até a vista, Katrina. Horan o acompanhou até o lado de fora. Obrigado, disse Horan gesticulando em direção à tenda. Fiquei feliz por poder ajudar. Eles se seguraram pelos antebraços e se abraçaram. Que a sorte o acompanhe, desejou Horan. Eragon respirou fundo, emocionado. Que a sorte o acompanhe. Ele apertou a mão no antebraço de Horan, relutando em soltá-lo, pois sabia que poderiam nunca mais se encontrar. Se Saphira e eu não voltarmos, começou, você cuidará para que sejamos enterrados em casa? Não gostaria que nossos ossos ficassem por aqui. Horan ergueu as sobrancelhas. Saphira seria difícil de carregar o caminho todo de volta. Os elfos ajudariam, tenho certeza. Então sim, prometo. Algum lugar em especial de que você gostaria? A crista do Morro Pelado, disse Eragon, se referindo a um sopé próximo da fazenda deles. O Morro de Crista Pelada sempre tinha parecido um local excelente para construir um castelo, algo que eles tinham debatido longamente quando eram mais jovens. Horan assentiu. E se eu não voltar, faremos o mesmo por você. Não era isso que eu ia pedir. Se eu não... Você cuidará de Katrina? É claro, você sabe disso. Sei, mas tinha de ter certeza. Eles se entreolharam por mais um minuto. Estaremos esperando você para jantar amanhã, completou Horan, finalmente. Estarei lá. Horan voltou à tenda, deixando Eragon sozinho na noite. Ele olhou para as estrelas no alto e sentiu um toque de pesar, como se já tivesse perdido alguém próximo. Depois de alguns minutos, saiu andando silenciosamente pelas sombras, confiando na escuridão para escondê-lo. Procurou por todo o acampamento até encontrar a tenda que Horst e Elaine dividiam com a bebezinha Esperança. Os 3 ainda estavam acordados, pois o bebê chorava. Eragon, exclamou Horst, baixinho, quando o cavaleiro mostrou sua presença. Entre, não vejo você desde Drasleona. Como vai? Eragon passou a maior parte da hora seguinte conversando com eles. Não lhes contou sobre os Eudunari, mas lhes falou sobre a viagem a Vroengard, e quando Esperança finalmente adormeceu, se despediu deles e saiu de volta para a noite. Em seguida foi procurar Geode, que encontrou lendo pergaminhos à luz de vela. Sua esposa Helena dormia. Quando Eragon bateu e enfiou o rosto dentro da tenda, o homem de feições magras e marcadas por cicatrizes, largou os pergaminhos e saiu para se juntar a ele. Geode tinha muitas perguntas. Apesar de Eragon não poder responder a todas, tentou satisfazer sua curiosidade e afinal achou que o amigo poderia adivinhar muito do que estava por acontecer. Depois Geode pôs a mão no ombro de Eragon. Não invejo a tarefa que você tem diante de si. Bron ficaria orgulhoso de sua coragem. Espero que sim. Tenho certeza de que sim. Se eu não vir de novo, você deve saber. Escrevi um pequeno relato de suas experiências e dos acontecimentos que levaram a elas, principalmente minhas aventuras com Bron, que resultaram na recuperação do ovo de Saphira. Eragon lhe lançou um olhar surpreso. É possível que eu não tenha a oportunidade de terminá-lo, mas pensei que seria um acréscimo útil à obra de Eslante no Domia Abre o Arta. Eragon deu uma gargalhada. Creio que será muito apropriado. Contudo, se você e eu estivermos vivos depois de amanhã, existem algumas coisas que devo lhe contar que tornarão seu relato muito mais completo e interessante.
Vou lhe cobrar isso. Eragon perambulou pelo acampamento por mais ou menos 1 hora, detendo-se ao lado de fogueiras onde homens, anões e urgaus ainda estavam acordados. Ele falou brevemente com cada um dos guerreiros que encontrou, perguntou se estavam sendo bem tratados, lamentou os pés doloridos e as rações parcas e por vezes trocou 1 ou 2 gracejos. Esperava que ao se mostrar entre eles pudesse animar o espírito dos guerreiros e fortalecer-lhes o moral, e assim espalhar um sentimento de otimismo em todo o exército. Os urgaus, descobriu, eram os mais bem-humorados, pareciam encantados com a proximidade da hora da batalha e as oportunidades de glória que proporcionaria. Eragon também tinha outro objetivo, espalhar falsas informações. Sempre que alguém lhe perguntava sobre atacar Urubaém, insinuava que ele e Saphira estariam entre o batalhão que montaria cerco à seção noroeste do muro da cidade. Esperava que os espiões repetissem a mentira ao rei assim que os alarmes despertassem Galbatorix na manhã seguinte. Olhando para os rostos daqueles que o ouviam, Eragon não podia deixar de se perguntar quais eram os servos de Galbatorix. A ideia o deixava desconfortável e se descobriu procurando ouvir passadas às suas costas quando se encaminhava de uma fogueira para outra. Por fim, quando estava satisfeito de ter conversado com um número suficiente de guerreiros para garantir que a informação chegasse a Galbatorix, deixou para trás as fogueiras e se encaminhou para uma tenda que ficava ligeiramente separada das outras, junto da extremidade sul do acampamento. Ele bateu na estaca central, 1, 2, 3 vezes. Não houve resposta. Bateu de novo, dessa vez mais alto e por mais tempo. Um momento depois, ouviu um gemido sonolento e o farfalhar de cobertores sendo afastados. Esperou pacientemente até que uma mãozinha afastasse a aba da entrada e a criança bruxa, Elva, emergiu. Ela usava uma veste grande demais para seu tamanho e, sob a luz fraca de uma tocha, a alguns metros, ele viu seu rostinho franzir. — O que você quer, Eragon? — perguntou. — Você não sabe? O franzir de seu senho se aprofundou. — Não sei. Sei apenas que quer tanto algo a ponto de me acordar no meio da noite. E isso até um idiota poderia ver. O que é? Já durmo pouco, de modo que é melhor que seja importante. É. Ele falou sem interrupção por vários minutos, descrevendo seu plano. Sem você não vai funcionar, completou. Você é o ponto sobre o qual tudo gira. Ela deu uma risada desagradável. Que ironia, o poderoso guerreiro contando com uma criança para matar aquele que ele não pode matar. Você vai ajudar? A garota baixou o olhar e esfregou o pé descalço no solo. Se ajudar, tudo isso... Ela indicou o acampamento e a cidade além. Poderá acabar mais cedo e então você não terá de suportar tanta coisa. Eu ajudarei. Ela bateu o pé e olhou com raiva para ele. Não precisa me subornar. Eu ia ajudar de qualquer maneira. Não vou deixar Galbatorix destruir os Varden só porque não gosto de você. Você não é assim tão importante, Eragon. Além disso, fiz uma promessa na zoada e pretendo cumpri-la. Ela inclinou a cabeça. Há algo que você não está me contando. Algo que teme que Galbatorix vá descobrir antes de atacarmos. Algo sobre... O som de correntes chocalhando a interrompeu. Por um momento, Eragon ficou confuso. Então se deu conta de que o som vinha da cidade. Ele pôs a mão na espada. Apronte-se, disse para Elva. Talvez tenhamos de partir imediatamente. Sem discutir, a garota se virou e desapareceu no interior da tenda. Lançando sua mente, Eragon fez contato com Saphira. Você está ouvindo? Sim. Se for preciso, encontraremos você junto da estrada. O chocalhar continuou por mais um breve momento. Então ouviu um estrondo oco, seguido por silêncio. Eragon escutou o mais atentamente que pôde, mas não ouviu mais nada. Estava a ponto de lançar um encantamento para aumentar a sensibilidade de seus ouvidos, quando houve uma pancada surda, acompanhada por uma série de estalos altos. Então outra e outra... Um arrepio de horror percorreu a coluna de Eragon. Era o som inconfundível, o de um dragão andando sobre a pedra. E devia ser enorme para que seus passos fossem ouvidos a 1,5 km de distância. Shuruikan, pensou, e suas entranhas se contraíram de pavor. Por todo o acampamento, trompas de alarme soavam e homens, anões e urgaus acendiam tochas à medida que o exército despertava apressado. Eragon lançou um olhar de esguelha para Elva quando ela saiu com pressa da tenda, seguida por Greta, a velha que cuidava dela. A garota tinha vestido uma túnica curta vermelha sobre a qual usava uma cota de malha de seu tamanho exato. Os passos em Urubaém tinham cessado. A forma imensa do dragão encobria a maioria das lanternas e luzes de vigia na cidade. De que tamanho ele é?
Eragon perguntou a si mesmo, desalentado. Maior que Glaedre, isso era certo. Tão grande quanto Belgabad? Eragon não sabia, ainda não. O dragão saltou para fora da cidade e abriu suas asas maciças. O movimento soou como o enfunar de uma centena de velas negras sob o vento. Quando ele as bateu, o ar tremeu como o estrondo de um trovão. Por todo o campo, os cães uivaram e os galos cantaram. Sem pensar, o cavaleiro agachou-se, sentindo-se um camundongo que se esconde de uma águia. Elva puxou a bainha de sua túnica. Devemos ir, insistiu ela. Espere, sussurrou ele. Ainda não. Grandes extensões de estrelas desapareceram quando Shruikan circulou pelo céu, subindo cada vez mais alto. Eragon tentou calcular o tamanho do dragão pela silhueta de sua forma, mas a noite estava escura demais e a distância muito grande para determinar. Quaisquer que fossem as proporções exatas de Shruikan, ele era assustadoramente grande. Com apenas um século de idade, deveria ser menor do que era, mas Galbatorix parecia ter acelerado seu crescimento, do mesmo modo que fizera com Thorne. Ao observar a sombra pairar acima, Eragon esperou com todas as suas forças que Galbatorix não estivesse com o dragão, ou se estivesse, que não se desse o trabalho de examinar as mentes das pessoas abaixo. Se ele o fizesse, descobriria... Eudunari, exclamou Elva. É isso que você está escondendo. Atrás dela, a cuidadora da garota franziu o senho sem compreender e começou a fazer uma pergunta. Calada! Rosnou Eragon, colocou a mão em concha sobre a boca de Elva, silenciando-a. Não aqui, não agora, advertiu. Ela sentiu e ele tirou a mão. Naquele exato momento, uma barra de fogo larga como o rio Anora se arqueou no céu. Shruikan balançou a cabeça para trás e para frente, cuspindo a torrente de chamas ofuscantes acima do acampamento e os campos circundantes, e a noite se encheu com o estrondo de uma cachoeira despencando. O calor fez arder o rosto de Eragon virado para cima, então as chamas evaporaram como névoa ao sol, deixando para trás uma imagem pulsante e um cheiro de fumaça sulfurosa. O imenso dragão se virou e bateu as asas de novo, sacudindo o ar, antes que sua forma negra e indistinta flutuasse de forma para baixo, em direção à cidade e pousasse entre os prédios. Passadas se seguiram então um bater de correntes e finalmente o estrépito de um portão sendo fechado com uma batida. Eragon soltou a respiração e engoliu, apesar da garganta seca. Seu coração batia tão desabalado que chegava a doer. Nós temos de lutar contra aquilo... Pensou e todos os seus temores retornaram. Por que ele não atacou? Perguntou Elva, numa voz pequenina, assustada. Queria nos assustar, Eragon franziu o senho, ou nos distrair. Ele vasculhou as mentes dos Varden até que encontrou Jormundur, então deu instruções ao guerreiro para checar se todas as sentinelas estavam em seus postos e para redobrar o alerta pelo restante da noite. Para Elva disse, você conseguiu sentir alguma coisa de Shruikan? A garota estremeceu. Dor. Uma grande dor. E raiva também. Se ele pudesse, mataria toda a criatura que encontrasse e queimaria todas as plantas, até que não restasse mais nenhuma. Ele é completamente louco. Não há maneira de alcançá-lo? Nenhuma. A coisa mais gentil a fazer seria libertá-lo do sofrimento. O conhecimento daquilo deixou Eragon triste. Ele sempre tivera esperança de que pudessem salvar Shruikan de Galbatorix. É melhor irmos, concluiu, abalado. Você está pronta? Elva explicou à velha que estava saindo, o que desagradou a mulher, mas suas preocupações foram neutralizadas com algumas palavras rápidas. O poder da garota de ver o coração dos outros nunca deixava de espantar Eragon e de incomodá-lo também. Depois que Greta deu seu consentimento, Eragon escondeu a si mesmo e a Elva com magia, e eles saíram juntos para a colina onde Saphira esperava.